E aí, gente, beleza? No vídeo de hoje a gente vai estar falando sobre os níveis 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 e 49. Lembrando que os compilados dos níveis de 0 a 9, 10 a 19, 20 a 29 e 30 a 39 já existem no canal, e você pode assistir eles caso não tenha visto. Além disso, algo importante a se falar aqui é que o nível 41 em específico nessa lista, ele foi reescrito. Eu fiz um vídeo sobre o nível 41 e ele não era um nível muito bom. No próprio vídeo eu até comentei sobre isso e falei que provavelmente o nível seria reescrito para se tornar algo melhor. Dito e feito, uma semana depois aconteceu. Então após essa reescrita eu fiz um novo nível 41 e nesse compilado estarei mostrando apenas o nível 41 novo, já que ele é o oficial agora. Se você quiser saber sobre o nível 41 antigo, tem um vídeo dele no meu canal, para você ver como ele era antes da reescrita. E comenta aí meu nível favorito e completa com qual desses 10 níveis de hoje é o seu favorito. Mas enfim, vamos embora. Nível 40, Roller Rocking Pizza. Dificuldade de sobrevivência 1. Seguro, contagem mínima de entidades. O nível 40 se assemelha a um edifício de fliperama do meados ao final dos anos 1980, com os vários jogos e mídias que você esperaria naquele período de tempo. Pelos muitos sinais colocados ao redor do nível 40, parece ser chamado de Roller Rocking Pizza. O próprio nível contém alguns designs e padrões intrínsecos nas inúmeras superfícies, como o piso de carpete neon azul escuro e paredes de concreto, ambos cobertos por gráficos de planetas e estrelas, com algumas naves espaciais e astronautas. Máquinas de venda automática e outros distribuidores de alimentos estão presentes no nível também, contendo uma seleção de vários lanches e outros consumíveis, embora a água de amêndoas não tenha sido vista no nível. A qualidade da comida parece ser bastante fresca e segura para consumir. No entanto, os alimentos estão cobertos com um molho conhecido como Molho Universal do General Starfare. Algo engraçado aqui é que o nome Starfare com certeza está escrito errado, porque mais à frente na wiki esse mesmo nome é citado, mas agora escrito Starflare, que faz bem mais sentido. Eu entendo quem escreveu a wiki. Eu vivo escrevendo umas paradas erradas nos meus vídeos também. O molho em si tem um brilho verde limão e contém muitas manchas brilhantes semelhantes a estrelas. Isso não parece muito apetitoso. Anúncios atuais exibidos no nível 40 em pôsteres e comerciais de TV afirmam que o molho pode imitar qualquer sabor de produtos alimentícios. Daí o nome Universal. Ok, agora isso parece bem interessante. Essa substância está sendo pesquisada no momento, devido ao fato de inúmeras pessoas que a consumiram parecerem acreditar que são um cadete espacial do núcleo espacial do gerente Starflare. Ok, agora já não quero mais. Mas informações serão divulgadas em breve. Entretanto, aconselhamos não realizar qualquer tentativa de experimentar esse molho especial. As máquinas de venda automática e de fliperama podem conter uma placa de papel escrito fora de serviço nelas, presumivelmente escrito em caneta preta. O resto do nível inclui muitas máquinas de fliperama com vários jogos da era dos anos 80. Todos são funcionais e jogáveis, ao contrário de várias máquinas de fliperama do nível 25. Alguns são jogos populares das Frontiers, como Rampage, Blasteroids, Space Invaders, Defender, Robotron 2084, Just, Gauntlet 2 e muito mais. Alguns jogos de fliperama contidos no nível 40 não estão presentes nas Frontiers. Alguns parecem não ter nome e têm objetivos aleatórios. Os que têm nomes documentados são os seguintes: Oinkers 2, um jogo de arremesso, onde existe a chance das bolas arremessadas no jogo quebrarem a tela do fliperama, então as bolas serem jogadas na direção do andarilho, porém o arremesso é leve, então não causam muito dano. Googler Space, você joga com o capitão de um navio enquanto dirige esse navio para evitar asteroides e tiros. A premissa é bastante simples e parece durar infinitamente. Nenhuma estranheza conhecida foi encontrada até o momento. Top Top, um jogo simples onde você tem que pegar diferentes alimentos que caem do céu e evitar perigos simples por meio de saltos. No entanto, os diferentes níveis ficam cada vez mais difíceis e anômalos a ponto do personagem do jogo implorar por ajuda. Ele também parece se lembrar do usuário se ele jogou o Top Top antes. Quando o personagem morrer de um dos perigos, eles não parecem voltar até que você joga o jogo novamente em outra visita ao nível 40. Nossa, mano, que terror. The Grand Finale parece ser um jogo de corrida top-down mediano pra época. No entanto, os carros parecem congelar no lugar após a rodada 12 e toda a tela começa a corromper
corromper até que tudo desaparece. Logo após, a tela exibirá algo escrito. Por quê? Nossa, mano, que terror de novo. General Starflare, Wind Space. As tarefas e mecânicas desse jogo se assemelham ao jogo popular das Frontruns Pokémon, pois você deve capturar outras formas de vida e um dispositivo semelhante a um anel, que permite usá-las em batalha contra inimigos depois. Uma vez longe o suficiente no jogo, os arredores parecem não funcionar e, eventualmente, o usuário desaparece completamente, instantaneamente, sem deixar vestígios. É aconselhado evitar esse jogo a todo custo. Mano, você desaparece. Será que você vai pra dentro do jogo? Você está capturando coisas no jogo. Será que o jogo captura você? Devido a esse último jogo, todos os estudos sobre os jogos anômalos foram interrompidos até um novo aviso. O Wi-Fi no nível 40 está ausente, o que faz sentido para a época em que o nível está contido. Ocasionalmente, música pop clássica dos anos 80 pode ser ouvida com várias canções populares. Sons de conversa humana e crianças jogando muitos jogos de fliperama podem ser ouvidos ao longo do nível 40, sob o ruído constante das máquinas de fliperama. O cheiro de pizza de baixa qualidade e refrigerante sem gás constantemente encherá o ar enquanto você vaga pelo nível. Adoro uma pizza barata e refri sem gás. Se você se aventurar longe o suficiente, você pode chegar à pista de boliche. Essa pista tem a mesma estética do resto do nível 40. Mesas de comida podem ser encontradas nessa área, a maioria contendo o molho especial mencionado anteriormente. Essas comidas desaparecem às vezes por um motivo que falaremos mais tarde. O boliche funciona normalmente e pode ser jogado. As tabelas de classificação desses jogos mostrarão vários usuários com quantidades aleatórias de números e letras. Algumas dessas escritas fluem para fora da tela devido aos nomes serem muito grandes. Viajar mais longe levará a pessoa a mais partes de salões de fliperama ou a um pequeno corredor, semelhante a um escritório contendo 2 banheiros, um masculino e um feminino, e uma seção escrito somente funcionários, que fica atrás de uma porta de madeira. Os banheiros funcionam normalmente, e a porta de madeira leva a um nível que falaremos na aba de saídas, ou a uma pequena sala de descanso. Essa sala contém um tapete preto, úmido e pegajoso, e as mesmas paredes azuis do nível 40, embora esteja faltando designs espaciais. Os objetos dentro dessa sala são muito escassos, contendo apenas PCs antigos IBM em cima de algumas mesas, máquinas de venda automática e 2 mesas com cadeiras. Outra porta contendo almoxarifado pode ser encontrada, o que levará a uma área semelhante a uma despensa, cheia de brinquedos e alimentos que estão em péssimas condições. Atualmente acredita-se que essa sala seja um beco sem saída. A área mais distante do nível é um hall de saída, uma porta giratória que leva você a vários níveis. Várias estações de TV são configuradas em torno do nível 40, que contém muitos comerciais sobre vários itens que parecem aleatórios e inacreditáveis. Esses comerciais foram gravados. São os seguintes: um novo tamanho galáctico de aventuras e ampla seleção de sabores. Apresentamos o molho universal do General Starflare, um novo mundo de sabores. O complemento perfeito para as aventuras de cada cadete espacial para as estrelas. Ligue agora 40 40 40 40 40 40 para ter uma chance de ganhar um dos 5 prêmios, incluindo uma estatueta do General Starflare por tempo limitado. Pronta para ação. Inscreva-se agora em... Nesse ponto, o comercial é interrompido por uma tela preta abruptamente. Ei, sim, você, olha aqui, somos nós, The Backrooms Remodeling Company, a empresa de remodelação dos Backrooms. Tem uma armadilha mortal perto de sua casa? Nós cuidamos disso. Tem um corredor em constante mudança na sua casa? Nós podemos pará-lo. Tem uma infestação de todos os tipos de criaturas? Nós, bem, não podemos realmente impedir isso sozinhos. Mas prometo que conhecemos um exterminador muito bom. Ele vai acabar com aquela infestação nojenta em pouco tempo. Você quer saber algo melhor? Bem, eu realmente não posso dizer se você quer ou não, mas não importa, porque você pode obter uma renovação gratuita após o seu primeiro contato. Tudo de graça. Calma, mas já não trabalhamos de graça? Nós sequer recebemos. Quer saber? Tanto faz. Entre em contato conosco em... Como que alguém entra em contato conosco mesmo? E o anúncio também termina. Entidades do nível 40. O último anúncio é composto por várias músicas, com textos na tela, com uma imagem do bar da Entidade 65. Os ingressos estão abertos para ver Mickey tocando com Molly no Comedy Club e Bar. Fique à vontade para ficar por aqui o tempo que quiser. Temos muitas coisas legais planejadas para todos vocês. Basta procurar o sinal e você nos encontrará. Vejo você na festa. Sobre a Entidade 65, é dito que ela é um bar. E nesse bar contém 2 entidades dentro que são extensões do próprio bar, que é Mickey e Molly. Havia muitos mais anúncios gravados, mas a maioria deles era completamente inteligível ou corrompidos, sem chance de reparo. Existem também muitos outros anúncios não gravados que podem ser vistos no nível 40 e em vários outros níveis. Enquanto você vaga pelo nível 40, uma recepção pode ser encontrada. Uma entidade humanoide, alta e alongada é encontrada lá, conhecida como Pet. Esta entidade é segura e gosta de conversar com pessoas. Ela usa um pequeno bolé
de beisebol e uma camisa abotoada de funcionário azul claro. Mesmo que seu discurso seja bastante lento, ele é bem inteligente. Ele tem 4 braços e usa para realizar várias tarefas. Um registro de áudio está incluído aqui, que mostra uma das muitas conversas mantidas com Pat pelo Meg. Sobre esse registro, é uma conversa, nada mais interessante que isso. Eu li ela e algumas coisas interessantes tem no meio, então vou passar só por elas. Primeiramente, o nome Pat é um apelido para Patrick. Pat foi perguntado de sua origem. Ele disse que não lembra e disse que veio provavelmente de sua casa. Ao ser perguntado o que seria essa casa, ele responde que seria ali, no nível 40. Ele diz que se originou lá mesmo. Quando perguntado sobre a origem do nível 40, ele também não soube dizer. Ele não sabe dizer se estava lá quando o nível foi criado, se estava lá antes, se veio depois. Pat afirma que o molho universal do General Starflare é fornecido por um fornecedor e ele restoca eles. Porém, Pat não sabe quem eles são. Ao ser perguntado sobre os anúncios que passam no nível, Pat comenta sobre um tal showrunner. O Meg pede mais informações sobre ele, mas Pat afirma que não pode dizer nada. Mesmo que ele queira, ele é impedido por ele e que ele está em todo lugar. Pesquisas estão sendo feitas pelo Meg para descobrir quem é esse tal showrunner. Pat também comenta sobre os clientes. Vários gabinetes de fliperama estão aparentemente sendo usados por uma força estranha, referidas como clientes. Essa força parece ser inteligente ao jogar vários jogos de arcade, completando as tarefas às quais os jogos são programados. Alguns foram até capazes de trapacear, usando diferentes tipos de bugs e exploits. Quando o andarilho tenta fazer contato com a máquina de fliperama em uso pelos clientes, o andarilho fica tonto antes de desmaiar por algumas horas. Os andarilhos então despertam aparentemente bem. Não é sugerido interagir com as máquinas de fliperama que estão em uso. Algumas dessas máquinas de fliperama estão sendo usadas por facelinks, que possuem o efeito 11. Interagir com eles não causará nenhum dano, mas ainda é sugerido não interagir. Nenhuma outra entidade parece parecer nesse nível. Percebeu como esses clientes são referidos? Como uma força, não como uma entidade exatamente. Uma força me passa a impressão de não serem táteis, como se fossem invisíveis. Então a visão que você terá será de um fliperama sendo jogado sozinho. Pat mesmo, ao ser perguntado sobre os clientes, fala que eles estão lá, ao redor de todos, bem ali, no momento da entrevista, onde só tinham Meg e Pat. Então tudo indica que realmente esses clientes são uma força, não uma entidade física que você pode ver. Além disso, a Wiki também afirma que alguns alimentos desaparecem aleatoriamente naquela área do boliche comentada anteriormente, e esses desaparecimentos são causados pelos clientes, que consomem essas comidas. Colônias do nível 40. Existem alguns grupos que vivem no nível 40, pois o nível em si não é muito perigoso. No entanto, tenha cuidado com alguns grupos desse nível. Aqui estão os grupos mais notáveis. BNTG, posto avançado de recursos nível 40. Um posto avançado criado pelo BNTG para colher peças mecânicas das máquinas de fliperama. É composto por cerca de 20 pessoas, que trabalham para colher vários recursos. Eles usam uma saída para o nível 1 para transportar os materiais para sua base no nível 1. Eles geralmente são invadidos pelos Scramblers. Posto avançado Scrambler, um grupo comum de invasores que montou seu posto avançado no nível 40. Os membros desse posto avançado parecem consistir em 5 pessoas, muito hostis, e não hesitarão em roubá-lo. Normalmente usam as máquinas de fliperama para criar armaduras e armas. Pode ser subordinado em raras ocasiões. Cadetes espaciais do General Starflare. Este grupo é composto por pessoas desconhecidas e população também desconhecida. Eles aparentemente consumiram muito do molho especial mencionado anteriormente e estão sob seu efeito. Não são hostis e preferem explorar as terras distantes, mas atacarão se forem provocados. Entradas para o nível 40. Para entrar, você deve encontrar um fliperama no nível 5 e jogá-lo um pouco. Ao fazer isso, você chegará ao nível 40, ainda jogando o fliperama. Encontrar um edifício dentro de uma janela no nível 25 levará você ao nível 40 se quebrar a janela. Encontrar um poste de fliperama no nível 122 e tocá-lo levará ao nível 40. No nível 200 também tem uma entrada para o nível 40, mas ela é desconhecida e não se sabe o método usado para entrar. Encontrar uma máquina de fliperama no nível 777 levará ao nível 40. Encontrar um antigo gabinete de fliperama disfuncional no nível 19 levará ao nível 40 se você movê-lo. Encontrar uma sala cheia de pinturas de gabinete de arcade no nível 29 e no nível 57 levará ao nível 40 também. Mas eu desconsidero essa saída do nível 29. Se você viu o vídeo do nível 29, você sabe que se tivesse essa saída, a wiki inteira teria sido virada de ponta cabeça no poder da inconsistência. Então, quem é essa saída? Não existe. É só um erro
erro da wiki do nível 40. Saídas do nível 40. Nos banheiros, que podem ser encontrados ao viajar muito longe no nível, possui uma porta de madeira escrito somente funcionários. Essa porta leva ao nível 0. Na área mais distante do nível, o hall de saída contém uma porta giratória. Sair por ela levará aos níveis 9, 10 ou 11, dependendo de onde você cresceu nas frontiers. Não se sabe se há mais níveis contidos nessa saída. Ou seja, se você cresceu em um subúrbio, você vai para o nível 9. Se você cresceu em um campo, imagino que também se estenda a fazendas, você vai ao nível 10. Se você cresceu em uma cidade, você vai ao nível 11. Porém, como é dito, não se sabe se tem outras saídas além dessa, dependendo de onde você cresceu. Afinal, as 3 opções são as opções mais comuns de onde você pode ter crescido. Mas vai que, sei lá, vai que você cresceu em um navio por algum motivo, e aí quando você sai, você vai pro nível 17, sei lá. Você entendeu o meu ponto. Encontrar uma lixeira e entrar nela levará ao nível 98. Ficar muito tempo sentado na despesa levará ao nível 176. Encontrar uma máquina de fliperama com um tema de animais chamado Zookeeper levará ao nível 81 se usada. Encontrar uma velha escada enferrujada pode levá-lo à sala de caldeiras do nível 5. Encontrar uma fita VHS rotulada como Match Plus e usá-la nos PCs da sala de descanso irá inicializar um programa chamado Aesthetic, que logo levará você ao nível 201. Encontrar uma porta metálica enferrujada pode levar ao nível 1. Essa deve ser a saída que o BNTG usa. Jogar um jogo de arcade sem nome, que tem uma estrada de terra aberta, com lagos e montanhas, e depois fazer um noclip na máquina, levará ao nível 302. Encontrar uma máquina de fliperama coberta de musgo e suja, levará ao nível 121. Nível 41, The Black Lake, ou o Lago Negro. Dificuldade de sobrevivência E, não seguro, ambiente hostil, contagem baixa de entidades. E gente, se vocês bem se lembram, eu já fiz um nível 41 aqui no canal. E o que acontece? Aquele nível 41 era o nível 41 do Wikidot. Só que como eu mesmo disse no vídeo na época, aquele nível era muito ruim e vocês concordaram comigo nos comentários. Aquele nível era meio mal escrito, com ideias meio ruins. E aí eu disse no vídeo, não me surpreenderia se esse nível fosse reescrito. Uma semana depois, eles excluíram a wiki do nível 41 e mais uma semaninha depois, ou duas, surgiu essa wiki aqui. Então, este aqui é o novo nível 41 e aquele lá foi o antigo nível 41. A partir de hoje a gente vai ter uma playlist no canal de níveis antigos. O nível 66, que a gente também já tinha feito, ele também foi reescrito e virou outra coisa, então ele também vai para a playlist de níveis antigos, ok? Então, tendo isso avisado, o nível 41 é um lago de asfalto borbulhante, gotejante em chamas, cercado por um deserto negro como carvão, mantido em uma névoa cinza perpétua que mascara a maior parte do ambiente. Seu alcatrão, apesar de ter permanecido no local por presumivelmente centenas, se não milhares de anos, nunca perde o calor, nem perde sua intensa reatividade com o ar. Agindo como se estivesse fresco, o alcatrão ferve a consistentes 95 graus Celsius. Com esta alta temperatura, juntamente com os vapores pungentes e de entontecer, ele é rápido para intoxicar os andarilhos que chegam a esse nível. A proximidade prolongada a este alcatrão pode frequentemente levar a desmaios, doenças ou vômitos, com qualquer combinação desses efeitos, e até outros. Além disso, o contato físico com o alcatrão, mesmo sem contato direto com a pele, pode causar queimaduras e furúnculos que se acumulam rapidamente na carne. A proximidade física prolongada, especialmente por mais de um segundo, pode fazer com que a pele e a carne derretam, se ligando a outro material ou até mesmo se fundindo com a camada superficial do próprio alcatrão. A profundidade do alcatrão em si é notavelmente rasa, o que permite que a geografia de areias quentes e cor de carvão perfure periodicamente a superfície do alcatrão e forme pequenas ilhas irregulares em vários aglomerados espalhados. A areia dessas massas de terra é exponencialmente quente e não deve ficar nela por longos períodos de tempo. Embora essas areias não possuam outros detalhes, exceto por ossos de animais ocasionais e galhos secos e murchos de arbustos mortos há um tempo, elas são importantes para a sobrevivência, pois são um dos 2 métodos seguros para atravessar o nível 41, sendo o outro o cais. Para uma maneira mais segura de viajar pelo poço de alcatrão, os indivíduos podem caminhar ao longo das várias pontes e pilares que são elevados acima. Muitas vezes alguns desses suportes acabam afundando dentro do alcatrão. Os apoios desses postes são de concreto ou metal, com uma construção de madeira que compõe o resto da base, bem como as zonas de passagem. Essas passarelas não se conectam diretamente às ilhas, pois as plataformas são elevadas à altura de 2 a 6 metros do nível do chão. Com o tempo, parte da madeira mais seca de algumas passarelas pegou fogo devido à erupção de bolhas dentro do alcatrão.
alcatrão e não deixassem nada para trás, além das vigas de suporte de concreto ou metal. O solo arenoso embaixo do alcatrão às vezes costuma ceder, semelhante à areia movediça. Isso faz com que certas plataformas comecem a afundar no alcatrão até ficarem completamente submersas e posteriormente queimem quando a madeira atingir a superfície do alcatrão. Esses incêndios raramente podem se espalhar para outras construções de madeira no nível, ocasionalmente criando incêndios em massa dentro do lago que podem até se espalhar por toda a camada superficial do alcatrão. Como observação final, algumas construções podem aparecer submersas no alcatrão. Tudo no nível tem a possibilidade de afundar, como postes telegráficos, postes de energia, hastes metálicas e objetos anômalos também. Essa imagem mostra várias coisas que já afundaram no alcatrão. Atravessar o nível 41 é incrivelmente difícil, e os indivíduos que sobreviveram ao alcatrão fervente e à fumaça intoxicante geralmente saem do nível com marcas de queimaduras, cortes ou solas carbonizadas de seus sapatos. Na verdade, muitos viajantes infelizmente que acabaram no nível 41 muitas vezes ficaram abandonados em pequenas ilhas que estavam desconectadas demais de passarelas, massas de terra ou saídas do nível. Eles inevitavelmente desidrataram ou foram envenenados pelos vapores do alcatrão. Apesar dessas falhas e acontecimentos infelizes, no entanto, expedições bem-sucedidas nesse nível foram realizadas anteriormente por outros grupos, que é o que trouxe muitas informações atualmente conhecidas à luz. No entanto, apesar de tudo que foi entendido sobre esse nível, um mistério iminente ainda ignora toda a documentação escrita atualmente. Ao redor do lago circular repousa dunas altas e arenosas que se estendem para cima por aproximadamente 15 metros antes de presumivelmente afunilar para o outro lado e desaparecer de vista. Apesar dos esforços, é impossível chegar a menos de 50 metros das dunas, devido a todos os tipos de travessias não existirem conectado a elas. Como caminhar sobre o alcatrão é impossível e importar materiais de outros níveis é igualmente impraticável, as esperanças de chegar a essas dunas foram consideradas impossíveis com o uso de telescópios e binóculos. O pouco de informação que se pode coletar é que essas áreas são tão estéreis quanto as ilhas, embora se acredite que as areias mais altas das dunas contenham espécimes vivos de arbustos que foram encontrados mortos nas ilhas do Poço de Alcatrão. Apesar desse sinal de vida teorizado, no entanto, nenhum outro detalhe pode ser especulado sobre as dunas, se é que há algo para especular. Entidades do nível 41, os leviatãs de colágeno. Embora seja uma espécie relativamente rara, o nível 41 é o lar de grandes entidades parecidas com enguias que residem dentro do alcatrão. Essas criaturas carecem de qualquer forma de carne, músculo, pele ou outros órgãos, e simplesmente se assemelham a ossos parcialmente fossilizados, que se assemelham a uma estranha fusão entre uma cobra, enguia e salmão, e eles podem variar de 2 a 6 metros de comprimento. A maior parte de suas vidas é passada nas profundezas do alcatrão, e presume-se que eles hibernam por períodos extremamente longos dentro dele. Essa hipótese decorre principalmente do fato de que muito raramente o alcatrão apresenta deslocamento de volume visível, o que seria algo praticamente garantido de que algo estaria se movendo dentro dele, dada a alta viscosidade do alcatrão e o tamanho relativamente pequeno em profundidade do próprio Poço de Alcatrão. Só que como não é comumente visto o movimento no alcatrão, provavelmente as criaturas estão totalmente imóveis, o que faz sentido com a teoria delas hibernarem. No entanto, devido a nenhum grupo ter as ferramentas necessárias para gravar sob o alcatrão, o verdadeiro comportamento dos leviatãs de colágeno quando sob o alcatrão não é e provavelmente nunca será conhecido. Quando não estão hibernando, essas criaturas são conhecidas por sair repentinamente de dentro do alcatrão, um efeito que cria um deslocamento de volume visível. É visível que eles mergulham de maneira semelhante a golfinhos, embora isso seja feito aparentemente sem motivo aparente, além da possibilidade de precisarem esfriar por ficarem submersos no alcatrão por muito tempo. Os leviatãs de colágeno são conhecidos por aparecerem sem aviso e derramar a substância do lago através do nível sempre que executam esses pulos. Esse espalhar de alcatrão é conhecido por atingir andarilhos, potencialmente ferindo gravemente ou os matando, e também queimando algumas passarelas. Apesar da falta de qualquer matéria corporal, exceto pela grande estrutura esquelética fossilizada, essas criaturas são naturalmente carnívoras, e muitas vezes caçam andarilhos. Por meios desconhecidos, dada a falta de órgãos, os leviatãs de colágeno são capazes de sentir a presença próxima de um andarilho, se eles estiverem nas bordas de ilhas ou de um pier. Ao perceber a proximidade do andarilho, os leviatãs pularão para fora do lago semelhante aos seus mergulhos habituais, e agarrarão o andarilho ou os andarilhos dentro de suas mandíbulas, e subsequentemente se enterrarão de volta no alcatrão. Não se sabe como, ou mesmo se os leviatãs de colágeno comem, nem se é a hipotética devoração que mata as
vítimas, ou ao invés disso, o alcatrão fumegante. Na verdade, o que acontece com as vítimas? Momentos após o sequestro é um completo mistério até hoje, já que todos os gritos da vítima são imediatamente abafados após a submersão no alcatrão. Nenhuma vítima sobreviveu ao ser arrebatada pelo Leviatã para relatar os horrores. Essa imagem mostra a cabeça de uma dessas entidades. Ela está em uma vitrine no nível 222. Olha só, primeira vez que vejo o nível 222 sendo citado. Colônias do nível 41. Embora não haja bases conhecidas, postos avançados ou comunidades nesse nível, nesse momento, tentativas de fazer base foram tentadas anteriormente por pequenos grupos não afiliados a nenhuma organização maior. Esses grupos, dos quais cerca de 10 existiram nos últimos 50 anos, se abrigaram em ilhas maiores e tentaram construir pontes para as ilhas mais isoladas, na tentativa de salvar os andarilhos que acabariam nelas ao chegar a este nível. Perceberam um detalhe aqui? Os andarilhos que acabaram nessas ilhas ao chegar no nível. Significa que ao entrar no nível, você para em um local totalmente aleatório, já que você pode acabar em uma ilha sem saída sem querer. E bom, eu acho que todos os níveis dos Backrooms são assim na verdade. Ao entrar, você cai nele em um local completamente aleatório, pelo menos na maioria. Mas bicho, aqui isso é especialmente perigoso. Você pode só entrar, cair por azar em uma ilha sem saída e morrer lá. F. Nem todos esses grupos eram tão altruístas. Com um grupo que se acredita ter sido estabelecido para colher a fiação de cobre dos postes telegráficos. No entanto, no final, todos os grupos sucumbiram aos perigos inerentes do alcatrão fervente do nível 41, aos seus vapores intoxicantes e à falta de materiais comestíveis que impossibilitariam a habitação por longo prazo. Os restos de alguns desses grupos ainda existem, embora eles se misturem facilmente com os restos dos calçadões naturais e estruturas submersas no nível. Essa imagem mostra os restos de metal submersos de um antigo grupo que habitava o nível 41. Entradas para o nível 41. Nas salas de caldeiras do nível 5, o alcatrão pode ocasionalmente pingar da tubulação ao invés de água de amêndoas. Tendo contato com esse alcatrão pingando, você será teleportado ao nível 41. Dentro da casa, no nível 7, embaixo do carpete submerso no chão, há uma rachadura nas tábuas do assoalho, preenchida com uma substância meio alcatrão e meio água. Interagir com essa substância levará ao nível 41. Entrar em um poço de alcatrão singular na ilha do nível 211 e submergir totalmente nele fará com que o indivíduo saia no nível 41. Seguir qualquer um dos rios no nível 270 por tempo suficiente acabará transformando os rios em uma tonalidade negra. Entrar nos rios após essa mudança fará com que o indivíduo venha parar no nível 41. No clipar árvores cobertas de alcatrão e excessivamente podres que ainda possuam folhas no nível 309 levará o andarilho ao nível 41. Ocasionalmente, as paredes pretas como breu no nível 6 podem parecer viscosas e pegajosas ao invés de sua textura suave e inexpressiva usual. Colocar muita dessa substância nas mãos irá desencadear a viagem para o nível 41. A localização dessas paredes é anômala e não está em um local definido. Ela parece se mover de área para área sempre que uma dessas paredes é localizada por um andarilho. Saídas do nível 41. Para sair do nível 41, o indivíduo terá que encontrar objetos de destaque que sejam diferentes dos outros itens submersos dentro do nível 41. Apesar de um de cada desses objetos existirem dentro do lago, alguns podem não estar acessíveis, devido a onde você apareceu no nível, aonde o nível termina, enfim, aleatoriedades. Independente disso, as saídas são as seguintes. Um navio submerso da Marinha Americana pode ser encontrado. Entrar pela janela dele levará ao nível 500. Entrar naquela área de propulsão de um foguete da NASA, que está de cabeça para baixo, levará ao nível 515. A maior parte da lançadeira está submersa no alcatrão, deixando apenas uma pequena parte dos recipientes de combustível, dos propulsores e dos bicos de propulsão em questão para fora. Isso tornará o acesso a eles relativamente fácil. A visão disso, pela descrição, me parece como se o foguete tivesse caído de cabeça para baixo no alcatrão, como se tivesse, sei lá, vindo do céu, caiu, entrou no alcatrão. Maluquice. Encontrar uma estranha porta de celeiro em um pedestal de pedra e passar por ela levará ao nível 612. Subir em uma galeria de farol submersa parcialmente com uma pequena parte mantida acima da superfície do alcatrão e em seguida mexer no farol funcional dentro dela levará ao nível 626. E bom, as áreas de dunas de areias nunca foram alcançadas e atualmente parece impossível que irão conseguir alcançar elas. Mas, e se conseguirem alcançar? Será que essa área não levaria a outro nível, tipo nível 46? Enfim, teorias. Nível 42, The Horizon, ou o Horizonte. Dificuldade de sobrevivência 5E, não seguro, sem perigo de entidades. O nível 42 é um grande trecho de terra não euclidiano, dominado por florestas gigantes e densas, com árvores cobrindo cada pedaço de terra até o final do nível, o que impede que quase toda a luz atinja o sol. No entanto, mesmo com
com a ausência de luz solar, vital para a sobrevivência de plantas. Essas plantas são capazes de crescer e desempenhar qualquer função sem efeitos colaterais aparentes. A floresta densa, rica em vegetação densa e forte cobertura do solo, aliada à atmosfera altamente poluída e densa, impede que qualquer luz atinja a maior parte da superfície. Essa poluição se deve às cinzas de um vulcão que está presente no centro do nível. A exploração do nível provou ser um desafio para a maior parte das equipes de exploração, principalmente devido ao fato de que a maior parte do nível é um perigo ambiental para qualquer andarilho ou entidade. A maioria dos efeitos e perigos são listados mais adiante. No entanto, se necessário, todos os efeitos disponíveis e detalhados, incluindo todos os registros químicos disponíveis e outros relatórios baseados em maquinários avançados que as equipes de exploração trouxeram periodicamente para o nível, podem ser acessados nos arquivos anexados abaixo. Os arquivos aparecem como level 42 _effects.zip de 1,48 MB e level 24 _detailed logs.zip que tem o tamanho de 24,18 MB. Abrindo esses links, eles não abrem, são só textos com cor em cima, não são arquivos reais, é só um roleplay. Eu fiquei muito decepcionado quando eu fui clicar e nada aconteceu. Atravessar o nível a pé é a única opção viável para quem quer explorar o nível, pois o terreno é acidentado e irregular o tempo todo, mesmo nas áreas planas e aparentemente abertas, sob cúpulas gigantes de folhas formadas por enormes árvores. Além disso, é incrivelmente difícil enxergar sem qualquer forma de iluminação artificial, como uma lanterna. Trazer qualquer fonte de luz indutora de fogo não é recomendado, devido à atmosfera poluída e altamente reativa, que reage a qualquer quantidade modesta de fogo. Se por qualquer meio um incêndio for iniciado, a área ao redor da fonte da chama será inundada por uma bola de partículas de ar em chamas, que explodirá e danificará gravemente qualquer coisa que esteja a menos de 5 a 10 metros de distância da fonte inicial. A explosão é sempre rápida demais para que as chamas escapem e queimem as árvores. No entanto, se de alguma forma uma chama atingir uma árvore e ela começar a queimar, ocasionalmente a chuva ácida forte sempre extinguirá esses pequenos incêndios. O ácido não reagirá com as árvores, porém ele será absorvido pelo solo, que é altamente tóxico. Essas chuvas ácidas ocorrem com frequência durante longos períodos de tempo. O tempo em si não é linear no nível 42, e todos os relógios trazidos para o nível deixarão de funcionar. O ácido é altamente corrosivo e danificará qualquer andarilho ou entidade que entrar em contato. A maioria das árvores não oferece proteção robusta contra essas chuvas ácidas, mesmo que a cobertura seja total. Pequenas cavernas e áreas sob camadas sólidas de proteção, como áreas de uma falésia, são locais mais recomendados para aguardar a chuva ácida passar. Ao nível do solo, as temperaturas são relativamente baixas, com números de 0 a 8 graus Celsius. Os andarilhos são propensos à hipotermia se não estiverem adequadamente protegidos por camadas de roupas secas. No nível da atmosfera, no entanto, as temperaturas podem ficar perigosamente altas. Isso se deve às inúmeras reações químicas que ocorrem na atmosfera a qualquer momento, e por si só é o suficiente para aquecer a maior parte do ar acima da floresta. O vulcão presente no meio do nível está vivo o tempo todo, e também contribui para as altas temperaturas no nível da atmosfera, com números em torno de 56 a 67 graus Celsius. O vulcão no centro do nível 42 é um estratovulcão, conhecido por seu perfil íngreme e complexas camadas de lava endurecida. É altamente ativo, com intervalos de erupções explosivas e erupções expansivas, as quais as erupções explosivas tendem a ser mais comuns. A atividade sísmica é alta nas proximidades do vulcão, pois as câmaras de magma abaixo são constantemente recarregadas e mantêm o vulcão ativo por longos períodos de tempo, às vezes por anos. Devido à atividade sem fim do vulcão ao longo do nível, a atmosfera está constantemente cheia de gases tóxicos e cinzas, que pode ser altamente perigosa se o andarilho for exposto a eles por um período prolongado sem proteção, como uma máscara. Outros perigos incluem bombas vulcânicas anômalas, cuspidas da cratera do vulcão. Estas são rochas gigantes que são ejetadas em alta velocidade quando o vulcão está mais ativo e podem cair em qualquer lugar dentro de 37 km do vulcão. Essas rochas podem cair do céu, aparentemente do nada, e são capazes de danificar o meio ambiente e destruir qualquer coisa em seu caminho, criando uma grande cratera no impacto, que se torna um local mortal, pois o solo tóxico abaixo libera muitos produtos químicos nocivos. Acredita
Acredita-se que suas características anômalas venham do tamanho anormal das rochas, muito maiores do que qualquer bomba vulcânica típica vista nas Frontier. Com isso, as bombas vulcânicas representam uma grande ameaça para os andarilhos e são difíceis de evitar, pois podem aparecer do nada sem aviso prévio. A área ao redor do vulcão consiste em nada mais do que campos abertos de cinzas e rochas ígneas, cheios de rios de lava, que se estendem por longas distâncias na floresta. Aqui a vida é quase inexistente, com exceção de alguns pequenos mamíferos que residem nas cavernas criadas pela lava solidificada e que resistem a altas temperaturas. Devido aos perigos ambientais presentes nas proximidades do vulcão, poucos animais querem residir perto dele. Recomenda-se que os andarilhos evitem atravessar perto do vulcão e, em vez disso, sigam rotas mais seguras dentro da floresta e se protejam de quaisquer outros perigos ambientais. Piscinas de lavas anômalas. Às vezes, os andarilhos podem se deparar com uma estranha variedade de poças de lava formadas ao lado do vulcão, normalmente em fileiras de 2 a 4, algumas sendo anômalas, que falarei mais sobre elas na aba de saídas, pois elas podem servir como portal, e outras piscinas não são anômalas. A única maneira de saber se uma piscina é anômala ou não é inspecioná-la de perto, o que pode ser perigoso, pois é preciso entrar profundamente nas áreas do vulcão, onde serão expostos não apenas a dosagem alta de gases letais e partículas de cinzas, mas também estarão propensos a serem vítimas de quedas de lava e detritos. A chuva ácida. Periodicamente chove no nível 42, mas essa chuva vem em forma de chuva ácida forte, que consegue furar as folhas, mas não a madeira das árvores, e então atingem o solo, assim tornando-o inseguro e tóxico, se não também radioativo. A chuva ácida é considerada uma consequência da atividade constante do vulcão no nível, e também é outra ameaça grave aos andarilhos, pois é altamente corrosiva e pode danificar gravemente a pele e os tecidos. Além disso, sabe-se que o ácido não reage com as árvores de forma alguma, não importa o clima ou as propriedades. O ácido geralmente fica preso à própria árvore e cai no chão. No entanto, às vezes essas partículas de ácido podem ficar presas entre as superfícies rugosas das cascas das árvores, o que fará com que elas reajam com o ar com o tempo. Essas partículas ácidas reagem de forma extremamente lenta com o ar, e, com uma maioria observada pelo solo, esse efeito é raramente visto. Mas, quando as partículas ácidas ficam presas nas árvores e reagem com o ar, elas formam uma substância branca semilíquida, que espuma após algum tempo e emite gases mortais que matam as árvores e quaisquer organismos vivos próximos. As áreas onde esta reação afetou severamente o ecossistema foram chamadas de zonas mortas, e a maioria será imediatamente marcada por sinais colocados pelas equipes de pesquisa. Mas, mesmo assim, andarilhos tendem a chegar em uma, seja por engano ou negligência. As zonas mortas são facilmente notadas, dado ao estado de decomposição da área, o aspecto quase totalmente preto das superfícies das árvores e a grama aparentemente queimada. As árvores. Todas as árvores presentes no nível 42 são anômalas e contêm propriedades que lhes permitem sobreviver em condições climáticas extremas e se tornar imunes ao ácido. Essas árvores não precisam de água ou sol para sobreviver e, em vez disso, dependem das reações químicas que acontecem dentro do solo contaminado, onde o ácido reage com o solo lentamente para criar uma substância única, da qual as árvores se alimentam. Essa substância ainda não tem um nome formal, mas costuma ser chamada de seiva anômala, devido à sua grande semelhança com a seiva de uma árvore. No entanto, as reações químicas vêm com reviravoltas. Qualquer chama de tamanho modesto reagirá imediatamente com a atmosfera. Essas reações químicas também reagem se o solo for exposto durante o processo. Se isso acontecer, a atmosfera reagirá abrupta e violentamente, criando uma grande bola de fogo que incendiará tudo o que tocar antes de queimar na atmosfera. Esses incêndios alimentam-se da reação química com o ar, durando assim muito mais do que a reação normal da chama com o ar, pois há mais combustível devido à abundância de ácido no solo e também devido à instabilidade das reações, fazendo com que se liberte material altamente reativo que queima constantemente quando em contato com a atmosfera. Além disso, esses incêndios não podem ser apagados pela chuva ácida e continuarão queimando por longos períodos de tempo até que seu combustível acabe. Felizmente, eles não se expandem, pois as árvores não reagem ao fogo. Entidades do nível 42. Animais foram relatados no nível durante a leitura, porém não foi especificado se são animais comuns como os do nível 81 ou se são animais anômalos como o do nível 48. Minha hipótese é que sejam anômalos sim, por dois motivos. Primeiro, que até hoje não tivemos relatos de animais normais não anômalos fora do nível 81. Segundo, que o nível possui um nível de toxicidade e temperaturas extremas, que acho pouco provável que animais normais sobreviveriam. O solo é descrito como tóxico, então as plantas podem ser também, e mesmo que não sejam por algum efeito anômalo, as temperaturas do nível e o ambiente hostil já me parece o suficiente para
apenas animais anômalos conseguirem resistir, e se são anômalos, eles podem ser considerados como entidades. Além disso, a Wiki afirma que nenhuma entidade foi encontrada no nível desde a descoberta. Provavelmente os escritores da Wiki não consideram os animais do nível como entidades, mesmo que sejam anômalos. Digo isso porque o nível 48 considera, mas esse ponto é realmente aberto à discussão, não vejo problema. Mas a Wiki segue dizendo: acredita-se que qualquer entidade que pudesse ter vivido aqui teria morrido rapidamente devido ao ambiente severamente perigoso e tóxico, que representa um grande risco à saúde tanto para andarilhos quanto para as entidades. Os andarilhos só conseguem sobreviver no nível quando estiverem totalmente protegidos. Animais maiores foram, no entanto, vistos vagando livremente pelo nível, principalmente na forma de pequenos pássaros e insetos, que parecem ser capazes de sobreviver e manter um ecossistema frágil, mas funcional. Os andarilhos são encorajados a não se envolver com esses animais, para preservar a fauna local. E mesmo aqui, nada foi dito sobre se os animais realmente têm propriedades anômalas ou não, então ficará no nosso imaginário. Colônias do nível 42. Meg, base 42. Essa definitivamente é a base do Meg menos criativa em nome. Essa base é um laboratório de campo, criado pelas equipes de pesquisa do Meg, lar de 12 agentes estacionários, com cerca de 25 outros agentes não estacionários. Eles encaminharão andarilhos de volta à segurança, se possível. Entradas para o nível 42. O nível 42 pode ser acessado por no-clip no nível 41. Além disso, os andarilhos também podem acabar no nível 41, atravessando muito além dos limites do nível 10. Aqui tem algo interessante a se acrescentar. Lembra do nível 41, onde é dito que na sala segura você pode fazer um no-clip em certas áreas, que leva a outros níveis, e a piscina de bolinhas também leva a outros níveis, mas é dito que sair por essas saídas da sala segura não é recomendado, pois ela pode levar a níveis mais perigosos. Pra mim, o nível 42 é perigoso o suficiente para dar um sentido lógico àquela afirmação. Engraçado que andando muito longe, no nível 10 você chega aqui. É quase como se esse nível fosse uma parte do nível 10, né? Porque não é feito através de um teleporte que nem um no-clip. É só você andando, é como se estivesse no mesmo lugar, é como se você estivesse indo de um país a outro, sabe? Isso é meio estranho, na verdade, mas faz sentido, né? Um grande campo de trigo eventualmente pode levar a uma floresta e talvez a um vulcão, enfim. Saídas do nível 42. Apenas uma saída viável foi encontrada até agora, e no entanto é altamente arriscada e perigosa, em alguns casos resultando na morte do andarilho. As piscinas de lava, encontradas ao lado do vulcão, quando inspecionadas de perto, podem mostrar visões do que parece ser um campo aberto, que parece ser o nível 10. Essas piscinas podem ser usadas como portal para 2 níveis, pulando nelas. Os níveis são o nível 93 e o nível 12. No entanto, não se sabe o que faz com que essas piscinas ajam dessa maneira. Os andarilhos devem estar atentos a rios de lava próximas, detritos caindo e outros perigos presentes perto do vulcão. Depois de entrar no portal, você passará por um breve momento de dor extrema e sensação de queimação. Após isso, você estará em um dos 2 níveis citados. Engraçado que o portal mostra algo parecido com o nível 10, mas não leva a ele. Leva a um nível de montanhas de neve e a um nível de uma mesa e uma cadeira. Não faz nenhum sentido. O horizonte. Por muitos anos, os andarilhos descobriram que os Backrooms abrigam alguns dos mais estranhos eventos de quebra de realidade que a mente humana jamais poderia suportar. O horizonte não é diferente desses outros eventos. Exclusivo para o nível 42, ele é responsável pelo status do nível como não euclidiano. Depois de caminhar uma certa distância de onde o andarilho estava inicialmente, tudo ao seu redor aparentemente voltará ao início, como se ele tivesse sido teleportado de volta ao local que começou. Isso acontece quando um andarilho atinge os limites do nível 42, portanto entrando em contato com a anomalia chamada horizonte ou horizon e sendo enviado de volta ao ponto de partida. Não muito tempo depois de ser teletransportado de volta, os andarilhos simplesmente aparecerão como se estivessem entrando em um estado de loucura e agirão irracionalmente, essencialmente expondo seus verdadeiros sentimentos, muito parecido com o efeito de estar bêbado. No entanto, o andarilho que sofre desse efeito verá a realidade como ela é, exceto pelo fato de que qualquer pessoa ao lado do andarilho simplesmente desaparecerá para eles, deixando-os perseguir pessoas distantes apenas para alcançá-los e vê-los desaparecer também. Depois de algumas horas, o efeito desaparecerá lentamente, e o andarilho recuperará lentamente o sentido antes de desmaiar por algumas horas. Ainda não se sabe o porquê tais coisas acontecem, mas acredita-se que os limites do nível são limitados e protegidos devido a uma corrupção do reino muito além de seu perímetro, que às vezes pode ser notado olhando para o horizonte a olho nu, onde certas figuras parecem se mover no fundo, quando não estão realmente lá. Daí o nome Horizon. Mas quem sabe o que está além do horizonte? Além do horizonte, há um lugar que nenhum ser humano pode compreender, onde a
a realidade simplesmente não atende a nenhuma lei da física ou da termodinâmica. É um lugar realmente fascinante, cheio de eventos que quebram a realidade nunca antes testemunhados. Um verdadeiro país das maravilhas e um exemplo do quão imenso e agitado são os backrooms. Eu só gostaria de poder explorar um pouco mais além. Engraçado que esse nível tem um efeito parecido com o do nível 80, de que quando você chega no final dele, você volta pro início, como se fosse um loop. Mas os dois níveis causam efeitos muito diferentes após isso. Será que tem alguma coisa relacionada? Nível 43, Waterworld, ou Mundo de Água. Dificuldade de sobrevivência 3. Levemente não seguro, contagem média de entidades. O nível 43 parece ser um parque temático de aquário infinito. O nível possui 4 áreas principais dentro do parque. Essas áreas são difíceis de encontrar, por questões de distância para alcançar umas às outras. Esse nível parece manter certas anomalias, como enormes trechos de neblina se manifestando no nível. E você também pode raramente ouvir ruído de barcos. O parque em si é muito silencioso e vazio, além da rara ocasião dos ruídos de barco. Nenhuma vida pode ser vista na área fora da água, e o lugar tem um efeito sinistro prolongado. Esse nível parece estar abandonado pela quantidade de lixo em todos os lugares. Alguns dos passeios e atrações estão quebrados e disfuncionais. Uma voz feminina repetirá frases nos alto-falantes. Frases como: o parque está fechado, por favor, volte outro dia. O parque está em manutenção por algumas semanas. Entre em contato com um membro da equipe para quaisquer itens ou objetos perdidos. Além desses, vários outros anúncios também podem ser ouvidos. Agora, vamos falar das várias áreas do nível 43. A área do parque. A área do parque é a principal área que você vai encontrar, e é a área externa do parque. Essa área fica à luz do dia, e tem muitas calçadas que aparentemente não levam a lugar nenhum. Perambular pelas calçadas apenas o levará de volta a outra calçada. Muitas estruturas podem ser encontradas, como banheiros, bancos, postes de luz, barracas de comidas e placas. Esses são os únicos objetos conhecidos que podem aparecer. As placas que aparecem falam sobre certas áreas do parque, e elas geralmente levam a becos sem saída ou a outras placas. Nenhuma entidade pode ser encontrada nessa área, e ela é irritantemente silenciosa. Depois de vagar por cerca de 2 a 4 dias, você chegará a meio que a sub-área dessa área, que é o parque no seu estado normal. O estado normal desse parque ainda é abandonado e quebrado, embora agora todas as calçadas sejam precisas e conduzam a um caminho certo. Muitas atrações estão desmontadas nos campos gramados, embora algumas ainda estejam de pé. Parece que essa área é o meio de todo o nível, e que o resto foi apenas uma expansão através dos efeitos dos backrooms. O centro desse parque é um grande edifício em forma de cúpula, que abriga a vida aquática. Na entrada desse edifício há uma placa dizendo Waterworld, e dentro de uma cabine, ao lado de uma porta giratória, terá um Infoman. Essa palavra não traduziu, e eu não achei exatamente um bom significado para ela, mas ela parece traduzir para informante, já que, né, info de informação e man de pessoa. Aquele cara que geralmente te dá as informações, ele fica parado num canto e vai te dando as informações se você estiver visitando o lugar. Mas não é especificado se ele é uma entidade e nem de que tipo é. Ou sei lá, se é um tipo de agente do Meg que tá lá pra isso também, pra te guiar no nível. De qualquer forma, você precisará de um ingresso para entrar nesse lugar, mas também não é dito como conseguir esse ingresso. Se é do lado de fora, se você tem que comprar com o Infoman, se você tem que achar pelo nível. De qualquer forma, provavelmente perguntando ao tal do Infoman, ele deve te dar essa resposta. Afinal, ele tá lá pra isso. O edifício principal. A segunda área do nível é o interior do edifício principal. Dentro desse referido nível, existem muitas praças de alimentação e aquários, todos com muitas espécies diferentes de vida marinha, e algumas inclusive desconhecidas. Todas as luzes nessa área estão inativas, embora não se saiba o que mantém os aquários funcionando. A água dos referidos aquários foram testadas, e estudos demonstraram que é uma mistura de água salgada e água de amêndoas. Embora, dependendo do tipo de peixe que esteja no aquário, a água salgada possa ser substituída por água doce. Não se sabe como essas criaturas aquáticas conseguem sobreviver na água de amêndoas como se fosse normal. O resto do prédio está quebrado e escuro, pois a energia não funciona, embora algumas luzes tendam a piscar. Água parece pingar do teto e das paredes. Você pode encontrar cartazes de propaganda nas paredes sobre diferentes marcas, e até do próprio parque. As praças de alimentação dentro do prédio estão vazias, com pratos velhos e lixo empilhado aleatoriamente pelo chão dessas áreas. Algumas paredes estão manchadas com pichações, mas isso é uma ocorrência rara. Se você vagar por cerca de 3 a 5 dias nessa área, você poderá chegar ao corredor dos funcionários, por uma porta que terá uma etiqueta escrito somente funcionário. E essa é a terceira área. A área dos corredores dos funcionários é uma série de corredores de tijolos de pedra com canos nas paredes e luzes laranjas fracas. Um ruído mecânico alto
alto pode ser ouvido em todos os corredores, o que possivelmente seria um gerador de emergência, que explicaria as ocorrências anteriores. O que eu quis dizer com explicar as ocorrências anteriores é o fato do lugar estar sem iluminação e apenas os aquários funcionam. Afinal, se você tem um lugar de aquário, é o mesmo princípio para hospitais. Lugares assim não podem ficar um minuto sem luz, pois a vida dos peixes, e no caso do hospital, a vida dos pacientes, dependem das máquinas funcionando. Por isso esses locais têm geradores de emergência. Se a luz cair, pelo menos energia para as máquinas tem, para os peixes não morrerem. Logo, ter um gerador na área de funcionários explica o porquê o nível está escuro, sem luz e só os aquários funcionam. Porém, a origem desse ruído de gerador ainda é desconhecida. Os estudos atuais devem ser realizados por meio de grupos de testes do MEG. Além disso, os corredores contêm alguns equipamentos de limpeza comuns, como esfregões e baldes. Os canos presos nas paredes contêm a mesma água contida dentro dos aquários. Ao longo dos corredores, você pode encontrar salas com equipamentos de escritórios dentro delas. Muitos deles incluem mesas e computadores, que, exceto algumas exceções, parecem estar quebrados. Todos os computadores funcionais contêm mensagens e dados, contendo pesquisas aquáticas e conversas de negócios. Uma anomalia é que todos esses sistemas de computadores contêm um arquivo presente em cada dispositivo. O arquivo em si se chama newvideo.avi e está corrompido. O conteúdo mostrado no vídeo é o que parece ser uma pessoa correndo pelos corredores e gritando, enquanto um fluxo de água segue atrás dele. A gravação é interrompida quando o dispositivo de gravação é submerso e uma entidade nada até o dispositivo. A visualização desse arquivo é proibida e você não deve iniciar o vídeo. Fazer isso enviará uma onda de água inundando os corredores e os andarilhos lá dentro. Isso afeta todos os andarilhos no alcance, apesar de não inundar todo o nível e eventualmente se dissipar. Qualquer andarilho que tenha interagido com a água corrente será enviado para a área final desse nível, o mundo de água. Uma vez no estágio final, essa área vai causar um efeito ao corpo humano que faz com que o andarilho consiga respirar embaixo d'água. As próprias estruturas da água agora é uma mistura de todas as áreas anteriores em uma só que está conectada de maneiras impossíveis. Os objetos e barreiras circundantes não são mais sólidos e agora você poderá flutuar através deles como se não existissem. Essa área é muito perigosa e é aconselhado sair imediatamente. Toda a vida aquática que tinham nos aquários agora estão livres de seus tanques e podem nadar por toda a área. Muitos predadores aquáticos normais e documentados também podem se tornar hostis. Essas criaturas também podem flutuar pelas paredes e atacar a qualquer momento. Não entre nessa área. Entidades do nível 43. Na área do edifício principal, há um evento que pode acontecer quando dentro de uma sala que tem aquários, onde um faceling pode aparecer em um grande grupo e eles ficarão observando os peixes. Esses facelings parecem possuir o efeito 11, pois não são hostis. Qualquer contato com os facelings resultará na entidade te ignorando. Assim que o andarilho sair da sala, os facelings desaparecerão. As entidades encontradas na área do edifício são simples Death Rats e Hounds, e os facelings mencionados. Essas entidades são muito raras nessa área, e provavelmente você não as encontrará. Na área dos funcionários, as entidades que podem aparecer são Smilers, Skin Stealers, Dullers, Watchers, Death Rats e Rats. Essas entidades são raras de se encontrar, mas se envolverão em atividades OX, então tragam equipamento se for chegar tão longe. Sobre a gravação encontrada nos computadores, lembra que ela revela um cara correndo de uma inundação e a gravação termina mostrando uma entidade nadando até o dispositivo? Essa entidade é conhecida como The Fish Creature e infelizmente não temos nenhuma informação sobre ela. Ela não tem uma wiki própria. Assim que você ver a gravação e se encontrar no estágio final do nível, essa entidade spawnará em algum lugar não especificado. As entidades que podem aparecer nessa área final são The Fish Creature, Crusters e Smilers. Lembra dos Crusters? Eles foram citados no nível 54. Lá foi dito que eles passaram a aparecer em outros níveis relacionados à água depois da sua descoberta no nível 54. E esse nível é um dos níveis que ele aparece. No geral, em momento algum foi especificado se os peixes dos aquários são anômalos ou normais. Se são anômalos, são entidades. Então também entram nessa lista. O que é dito é que existem peixes conhecidos e peixes desconhecidos nos aquários. Então, os desconhecidos possivelmente são entidades e são anômalos. E talvez até os normais, entre aspas, não sejam normais e tenham suas habilidades anômalas que não podem ser vistas ao olho nu. Mas isso a gente só pode teorizar. Colônias do nível 43. Postos avançados menores foram criados na primeira e na segunda área, mas não há nenhum na terceira e é impossível criar na quarta. Mas não foram especificados quais postos foram criados. Provavelmente nem o MEG deve ter um posto aqui, porque se tivesse teria sido especificado. Afinal é o MEG. Entradas para o nível 43. Você pode entrar se você possuir um item relacionado à água e carregá-lo para o metrô. E você poderá entrar
entrar no nível 43 pelo trem. Você também pode entrar no nível 43 por meio de um carro de táxi no nível 11. Ele tem uma chance aleatória de levá-lo a esse nível. Nas profundezas do nível 7, um buraco na água pode ser encontrado. Esse buraco corta a água como se fosse sólida. Entrar nesse referido buraco fará com que o andarilho caia por cerca de 3 minutos antes de desmaiar e ser teletransportado para o nível 43, ou a uma série de outros níveis que não foram citados. Uma das muitas portas no nível 54 também podem trazer para o nível 43, saídas do nível 43. Para sair, você consegue entrar no nível 72 ou no nível 9 caminhando pelos arbustos na primeira área por cerca de 2 horas. Algumas das atrações quebradas podem levar ao nível 58. Você também pode entrar nos níveis 72 ou 33 caminhando pela segunda área por algumas semanas. Você pode entrar no nível 65 pelos elevadores. Usar uma máquina de fliperama funcional leva ao nível 40. Você pode chegar aos níveis 2 e 4 andando pelos corredores dos funcionários. Encontrar uma área aberta no estágio final com um navio acima levará ao nível 85. Encontrar uma escotilha no estágio final levará ao nível 34. Um no-clip, como na maioria dos outros níveis, levará a níveis negativos iniciais. Nível 44. Rodding Retail Outlet, ou loja de varejo corroída. Dificuldade de sobrevivência 3. Levemente não seguro, contagem média de entidades. O nível 44 se assemelha a uma loja de varejo desolada e vazia, com luzes parcialmente funcionais permeando o nível. Presume-se que essas luzes sejam alimentadas eletricamente, pois não possuem um zumbido fluorescente distinto. No entanto, elas são frequentemente relatadas emitindo um zumbido elétrico sutil. O nível 44 é um espaço não linear, teorizado para estar intrinsecamente conectado com as Frontrooms. Onde eu já vi isso? As janelas, que são comumente observadas perto dos locais mais escuros, são consideradas seguras e não têm efeitos relatados quando se aproxima delas. Todas as janelas ativas do nível 44 exibem imagens em movimento das Frontrooms. No entanto, não pode ser determinada se está sincronizado com precisão com a realidade. A tentativa de comunicação verbal e não verbal através das janelas não obteve sucesso. Bom, então, teoricamente, sequer se sabe se são realmente as Frontrooms, ou se são uma representação, uma imitação, ou sequer se são imagens do presente. Apenas podemos afirmar que parece as Frontrooms. Esse nível é classificado como um espaço não euclidiano, fazendo com que a navegação e o retrocesso sejam impraticáveis. Os efeitos não lineares do nível 44 pioram proporcionalmente quanto mais longe você está da posição inicial. Foi demonstrado que é extremamente difícil navegar conscientemente, levando assim a uma magnitude indeterminada do nível 44. É teorizado que existe uma área extradimensional que poderia ser alcançada indo muito longe no nível, chegando a uma espécie de borda. Essas áreas são teorizadas existirem por causa da potencial relação do nível 44 com as Frontrooms. Muitos consideram essa ideia potencialmente verdadeira, porém não é recomendado ir muito longe buscando isso. A maioria dos andarilhos presumivelmente conseguiram alcançar longas distâncias, mas nunca mais voltaram. E tendo isso em mente, será que muitos deles pensam nessa área extradimensional como as próprias Frontrooms? Muitos deles podem ir muito longe pensando que podem acabar encontrando a saída para as Frontrooms e no final desaparecem. E antes que comentem, sim vó, esses que desapareceram com certeza sumiram porque conseguiram escapar para as Frontrooms. Agora vamos para a caminha. Apesar do vazio do nível, um fluido particular com compostos atômicos de origem desconhecida foi recuperado em todas as salas do nível 44. O líquido se assemelha a uma substância semelhante a carvão com viscosidade e níveis de acidez não naturais. O ácido tem capacidade de corroer papelão e madeira rapidamente, e foi relatado que dissolve as paredes e tetos do nível 44. Esse composto é conhecido por ser capaz de crescer com o tempo. Com isso, se apresenta como um risco potencial para os andarilhos à medida que se torna mais comum. Existe uma entrevista de um entrevistador e de um entrevistado sobre o possível colapso do nível 44 devido a essa substância. Como sempre, acho que todo mundo concorda comigo que ler esses logs de conversa é chato demais. Então vou resumir para vocês. O log começa com um entrevistador perguntando sobre o possível colapso do nível. Então, um entrevistado diz que tem muito sobre esse fluido que não foi divulgado ainda. O entrevistador questiona o porquê que não foi divulgado ainda. E o entrevistado diz, sei lá, manito. E ele comenta que acha bem imbecil que já não tenham contado isso há muito tempo. Então, ele resolve falar. Ele diz que após o Meg pegar esse fluido e fazer testes, foi dito que ele é extremamente corrosivo, especificamente com madeira, mas com outros objetos ele não era tão corrosivo assim. Até aí a gente já sabia, mas agora uma informação interessante. Ele disse que à medida que esse líquido corroía objetos, ele passava ao corroer cada vez mais rápido, de um modo que parecia que o líquido era de certa forma inteligente, como se ele aprendesse cada
cada vez mais sobre o objeto novo que ele está corroendo, fazendo com que ele aprendesse a corroer com mais eficiência, como se estivesse aprendendo, e assim cada vez corroía ele mais rápido. Além disso, claro, quanto mais corroía, mais ele crescia, como se estivesse se alimentando. Então, o entrevistador chega a um pensamento de que, tendo tudo isso em mente, esse líquido pode acabar corroendo o nível todo em pouco tempo, já que quanto mais corrói, mais rápido corrói e maior ele fica. O entrevistado revela também que o líquido libera um vapor preto, que causou efeitos em quem o respirou, como perda de memória e outros efeitos colaterais. E a conclusão tirada é que o nível 44 não parece ter muito tempo de vida, ele tem tudo para colapsar por causa desse líquido, em pouco tempo. A colônia presente no nível tenta acompanhar e destruir o fluido, para aumentar o tempo de vida que o nível tem, mas não parece estar dando tão certo. Bom, isso para mim parece bem legal. Digo isso porque, eventualmente, esse nível vai precisar ser reescrito, com uma atualização futura do que aconteceu. Entidades do nível 44. A presença de entidades nesse nível é incomum. No entanto, gemidos e grunhidos podem ser ouvidos à distância, geralmente acima do teto. Muitas vezes, acredita-se que a escuridão seja a atmosfera primária na qual a maioria dos seres tendem a aparecer. É tipo o spawn do Mine, então. Se tiver escuro, spawn os bichos. Quase todos os tipos de entidades, incluindo Wranglers, podem ser encontrados nas seções mais escuras do nível 44, porém em quantidades restritas. Recomenda-se seguir o protocolo de segurança normais no caso de um cenário mortal. Recentemente, houve testemunhas de uma figura, uma silhueta não estacionária, presente no outro lado de uma janela, ao olhar através dela. Foi relatado que dá uma sensação de sobreposição entre a liminaridade e a ansiedade, e normalmente aparece durante situações apreensivas. Não se sabe qual é o verdadeiro propósito dessa figura. Pelo contrário, acredita-se que simboliza o medo e a preocupação experimentada nas Frontiers, como consequência do seu comportamento errático. Foi relatado pelas testemunhas que a figura pode ter uma ligeira relação com a situação do nível 44, significando a potencialidade de um espaço extradimensional existente além do nível. Encontros relatados com essa entidade mostraram que a figura tem a capacidade de se comunicar cognitivamente com um andarilho, embora com certas restrições. Disse que o ser só tem capacidade de expressar emoções e mensagens implícitas por meio de frases repetidas, curtas e vagas. Todas essas citações foram recuperadas por testemunhas e levaram a diversas teorias sobre o que pode estar acontecendo no nível 44. As frases são: ele está destruindo minha casa, ele vai trazer desgraça para todos nós, somente quando você escapar, você pode pará-lo, a realidade vai quebrar junto com a minha casa, este lugar perdeu a segurança, você deve detê-lo antes que ele assuma tudo, estou aqui para lhe trazer essa mensagem, você é o único que pode nos salvar. E desse monte de número também tá nas citações. O verdadeiro contexto dessas palavras tem sido ambíguo e vago. No entanto, acredita-se que sejam mensagens exibindo um perigo potencial para toda a realidade e as Frontiers. Muitas teorias surgiram afirmando que o nível 44 está profundamente relacionado com as Frontiers. No entanto, nenhuma resposta autorizada foi publicada. E bom, lá vamos nós. O que é isso? Isso parece um URL, mas de que site? Tentei o YouTube, tentei o Immigrant, nada. Tentei ver se ele não era um tipo de código e podia ser decodificado. E conhecendo o Base 64, eu dei uma olhada e parece. Não parece? Não sei. Testei uns sites e não traduziu. Não sei se fiz algo errado, mas enfim. Não sou o Zelbet. Também pesquisei no Google esse código e os únicos resultados eram referentes ao próprio nível 44, mas nenhum relatando algum tipo de resposta sobre isso. Então não sei mesmo o que é para isso significar. Mas óbvio, como sempre, se você souber de algo, deixe nos comentários. Se por acaso alguma coisa for descoberta nos comentários desse vídeo, em um próximo vídeo eu estarei atualizando. Se você não sabe, no final dos vídeos eu geralmente leio uns comentários e lá eu geralmente trago essas atualizações, além dos próprios comentários. Mas gente, tem algo. Reflete um pouco comigo. Ele vai trazer desgraça para todos nós. A realidade vai quebrar junto com a minha casa. Esse lugar perdeu a segurança. Você deve detê-lo antes que ele assuma. Estou aqui para lhe trazer essa mensagem. Você é o único que pode nos salvar. Irmão, e se essa figura tá falando sobre aquele líquido? Aquele que corrói, que parece que tá comendo o nível de certa forma. Primeiro, a realidade vai quebrar junto com a minha casa. E o seu nível 44 é meio que a casa dessa entidade. E esse líquido está quebrando a casa dele, já que o líquido está consumindo o lugar. Este lugar não é mais seguro. Ele vai trazer desgraça a todos nós. Você deve detê-lo. Até aqui parece lógico, mas tem algo mais importante. A realidade vai quebrar junto com a minha casa. A realidade vai quebrar. O nível tem janelas que mostram as Frontiers. E se esse líquido consumir todo o nível, depois que o nível for destruído, o que sobra? Se o nível realmente estiver conectado com as Frontiers, e se após destruir o nível inteiro ele for pra lá, o que vai existir no nível 44 depois que ele for inteiramente consumido? Bom, eu achei esse mistério bem legal. Essa ideia de não ameaçar só o nível, mas também
em toda a realidade é interessante, achei legal. Mas eu não concordo que isso se torne realmente o que parece que vai. Porque assim, teoricamente, se isso acontecer e o nível 44 tá em colapso, se realmente for conectado com as Frontrooms, quando você entrar no nível, teoricamente, você iria para as próprias Frontrooms, mesmo que elas estivessem entrando em colapso. E aí que tá, saída dos Backrooms. Vocês que são meus fiéis companheiros sabem como isso caga uma história inteira. Então toda essa ideia que o nível passa é legal para um final alternativo. Não quero que realmente se torne o que parece que vai, entende? Além do mais, o nível 44, sabe, é um lugar muito X para resolver finalizar a história. Então, seria um final de certa forma até meio broxante, assim, do nada, tá ligado? No nível 44, um nível completamente X, nem pra ser a partir do nível 0, sei lá. Então é por isso que a minha teoria final é que não vai acontecer futuramente o que parece que vai acontecer. Esse mistério traz essa ameaça de que isso pode acontecer e pode destruir tudo, até mesmo a realidade. Mas eu acredito que a ideia dessa história é ser isso, é ser um mistério que talvez traga uma ameaça, que tem potencial de trazer uma ameaça, mas que no final, quando a história for concluída, não irá se concluir assim. É tipo, você está assistindo um anime e esse anime está condicionando tudo pra um final X e quando chega lá, acontece o final H, tá ligado? Um negócio completamente diferente. Isso acontece muito. E bom, eu acho que o nível está fazendo bem esse mistério. É uma hipótese bem interessante, traz ideias muito legais e eu acho que vai ser bem legal quando essa wiki for atualizada futuramente. Se for, espero que seja. E deve trazer uma conclusão interessante, já que a gente está esperando uma coisa e não temos ideia do que pode acontecer na verdade. Já que, conhecendo o Wikidot, eu duvido muito que ele vai simplesmente acabar com a história aqui. Então a gente imagina que essa história vai tomar um outro rumo. E o que vocês acham que pode acontecer? Qual rumo a partir daqui essa história pode tomar? Será que realmente vou conseguir limpar esse líquido do nível, impedindo que ele colapse? Será que o negócio vai consumir o nível inteiro e depois não vai poder mais entrar no nível vai ser destruído e depois vai ser substituído por um outro nível porque o nível foi destruído? E aí talvez quando ele consumir todo o nível, não vai sobrar mais nada. E aí quando você entrar no nível, o nível vai ser basicamente uma cópia das Frontrooms de certa forma, só que com suas anomalias. Imagina, depois que o nível colapsar, você entra no nível e você está em uma Frontrooms, só que não é a Frontrooms de verdade, é uma Frontrooms que está passando pelo apocalipse desse negócio. Só que não é a Frontrooms de verdade, é uma cópia dela. É um nível que parece as Frontrooms. Até hoje não tem nenhum nível que tipo copia as Frontrooms, né? É um bom começo. Enfim, eu tô divagando, vamos continuar. Colônias do nível 44. Posto avançado do Meg. Meu Deus, calma lá. Desacidificadores. Essa palavra é difícil, bicho. Esse posto foi criado para tentar impedir o colapso do nível, minimizando a corrosão, removendo amostras daquele líquido. Tentará minimizar as entidades para que a exploração seja mais segura. É composto por 20 membros. Entradas para o nível 44. A entrada para o nível 44 pode ser encontrada no nível 0, abrindo uma porta de metal. Como experiências comuns nos Backrooms, essa porta é frequentemente testemunhada de forma arbitrária, não natural. Saídas do nível 44. Para sair desse nível, o andarilho deve voltar por onde ele entrou no nível e lá encontrar uma porta semelhante à que ele usou para entrar. Ao achar e entrar nela, você será levado ao nível 11 ou ao nível 9. Mano, você tá de sacanagem com a minha cara. Depois do guia do nível 11 que eu fiz aqui no canal, você me vem com essas entradas e saídas? Irmão, esse é o maior corta-caminho do nível 0 pro nível 11 do mundo. E ninguém comentou nada sobre isso nos comentários. O nível 44 é realmente um nível muito desconhecido. Nenhuma alma chegou a comentar nada sobre o nível 44 naquele vídeo, senão eu teria visto. Aquele vídeo foi um vídeo que eu li todos os comentários. Pô, mas então é isso, descobrimos o caminho definitivo pro nível 11, maluco. Tu acha a porta no nível 0, entra, volta e vai pro nível 9 ou pro nível 11. Se você for pro nível 9, ainda assim é um grande corta-caminho, tá ligado? É muito rápido. E aí do nível 9 você vai pro 11, tá maluco? Nível 45, Abzinc, ou Abismo Incorporado. Dificuldade de sobrevivência 1. Seguro, contagem mínima de entidades. O nível 45 é um vazio escuro desordenado, povoado por arranha-céus flutuantes que parecem ser quase cópias exatas de edifícios que podem ser encontrados nas Frontrooms. O número exato de arranha-céus que foram descobertos flutuando nesse vazio está agora em 33. Esses arranha-céus são organizados em um padrão radial centralizado, em torno de um edifício que é estruturalmente idêntico ao Empire State Building das Frontrooms em Nova York. Prédios próximos ao centro desse padrão radial têm um fluxo constante de eletricidade e estão completamente livres de entidades, enquanto prédios mais distantes têm blackouts frequentes e possuem entidades. Cada arranha-céu no nível 45 possui seu próprio campo gravitacional local, que é relativo à orientação da estrutura. Qualquer objeto jogado para fora de um prédio flutuará sem peso até ficar sob influência de gravidade
gravidade de outro arranha-céu. Deve-se notar que esse efeito de flutuação não se estende à maioria dos seres vivos. Se um humano ou entidade caísse da borda de um desses arranha-céus, eles continuarão a ser afetados pela gravidade na direção do arranha-céu de onde acabaram de sair. A menos que sejam interceptados, eles cairão no abismo, e a partir desse ponto, não se sabe o que acontece com eles. Os interiores de cada edifício são totalmente mobiliados, com o que se supõe ser exatamente o que estava dentro de cada edifício quando ele foi copiado. Isso inclui tudo, desde computadores a refrigeradores de água, plantas de casa e muito mais. Infelizmente, nada disso realmente funciona, pois uma inspeção minuciosa revela que todos esses itens são elaboradas esculturas de isopor. Isso exige que qualquer grupo que procurar se aproveitar da relativa segurança do nível trouxesse seu próprio equipamento de outras áreas dos backrooms. Atualmente, a única maneira segura de viajar entre os edifícios é através de escadas de incêndio, que, em vez de levar para fora do edifício, cada escada de incêndio atua como uma porta de entrada consciente de um arranha-céu para outro. Entidades do nível 45. Nos prédios mais distantes, onde entidades podem ser encontradas, tem infestações de Death Moths. A população dos Death Moths é controlada por outra entidade nativa do nível, os Kurabito Birds. Essas criaturas flutuam pelo abismo e criam um padrão quase estrelar de luzes bioluminescentes amarelas. Colônias do nível 45. Sede do consórcio de pesquisa Backrooms. Este é o principal posto avançado do BRC, que é a sigla deles, em inglês, óbvio. A comunidade é composta por muitos laboratórios e escritórios dentro do falso edifício Empire States. São dedicados a pesquisas gerais. Os andares inferiores da sede contêm entidades OX trazidas de outros níveis para fazer experimentos. Entradas do nível 45. A saída pelo Carvalho no nível 90 ocasionalmente leva para cá. Saídas do nível 45. Gente, eu acho que essa wiki é meio antiga, não sei quanto, mas assim, na aba de entradas, é dito que tem outra entrada para esse nível, que seria pelo The Hub, além de pelo próprio nível 90. Mas a gente sabe que isso não faz sentido, afinal, meio que isso é óbvio. O Hub leva para todos os níveis que existem, então não faz sentido colocar aqui. O que me dá a entender que o Hub antigamente poderia ter regras diferentes. E esse nível aqui foi dessa época que esse Hub teve regras diferentes. E digo isso também porque a única saída do nível 45 é sair pela porta da frente do Empire States te levará de volta ao Hub. E ele diz de volta. A gente sabe que não tem como voltar pro Hub. Muito provavelmente o Hub antigamente era bem diferente, você podia voltar nele. Então por isso que essa saída tá desse jeito. Então a gente tem duas possibilidades. Primeiro e mais lógico, obviamente, isso é um erro hoje em dia. Essa wiki deve ser bem antiga e essa informação deve ser atualizada eventualmente. Ou a gente considera que esse é o único nível que você pode voltar pro Hub. Que isso seria uma bosta, né? Você acaba com a história do Hub. Embora eu já tenha dito pra vocês que eu não concordo com essa ideia do Hub só ser possível ser acessado uma vez. De qualquer forma, é um furo. Então eu acredito que não. Não dá mesmo pra acessar o Hub atualmente nesse nível. Isso é só um erro da wiki porque essa wiki deve ser bem antiga. Não acho exatamente que o nível 45 deva ser excluído que nem aconteceu com o nível 41. Acho mais fácil eles só mudarem essa parte, porque diferente do nível 41, essa wiki do nível 45 ela é bem interessante, na verdade. Acho ela bem legal. Essa ideia dos prédios flutuantes eu acho maneiro. Então, bom, tentando arrumar essa wiki de certa forma, o que eu posso dizer é que essa saída do Hub já não conta mais, esquece ela, mas eu também não diria que esse nível é um nível que não tem uma saída. Provavelmente tem uma saída desse nível, só que tecnicamente vamos dizer que ainda não foi descoberta, só vamos descobrir quando a wiki atualizar. Mas provavelmente a saída deve se manter saindo pela porta da frente do Empire States, só que agora deve levar para outro lugar. Nível 46, Arabian Desert, ou Deserto da Arábia. Dificuldade de sobrevivência 3, levemente não seguro, contagem média de entidades. O nível 46 tem a aparência de um deserto árabe, sendo seco e quente de dia e frio à noite. O nível 46 pode ser encontrado em 3 estados. O estado de dia, quando o sol está no céu. As temperaturas chegam a 70 graus Celsius, sendo fatais para a vida humana. A única maneira de sobreviver nesse nível, nesse estado, é refugiar-se nas ruínas que podem ser encontradas no local. Estes locais parecem ter propriedades especiais. A noite. A noite é igualmente mortal. As temperaturas caem para cerca de menos 30 graus Celsius, o que levaria uma pessoa à hipotermia caso não esteja bem equipada. Assim como durante o dia, as ruínas podem ser usadas como um ponto seguro, pois possuem propriedades de preservação de calor. O amanhecer. O amanhecer é o melhor momento para explorar o nível 46. Durante esse estado, as temperaturas variam entre 30 e 40 graus Celsius, e a iluminação, embora fraca, é o suficiente para exploração. Ao contrário do que se possa pensar, o nível 46 não segue um padrão de 24 horas. Ao contrário, há um ciclo entre os 3 estados que eles mudam em um período que parece aleatório. Os estados já registrados nesse nível são os seguintes. O nível já ficou em estado de dia por mais de 6 meses, em estado de noite por 1 ano, em estado de dia por 3 meses, no amanhecer por 3 anos e atualmente está à noite. No início da wiki, inclusive, é mostrado
mostrado que o nível atualmente se encontra no estado de noite. Ele parece atualizar o estado atual do nível. Então, se você for passar por esse nível, cheque a wiki antes, para você ver em qual estado o nível tá. E bom, o nível parece ficar nesses estados durante muito tempo. A gente não sabe exatamente há quanto tempo o nível já está de noite, mas ele pode mudar a qualquer momento. No nível também há tempestades de areia. Elas são tão perigosas quanto as tempestades de areia das Frontiers. Existe também uma área específica existente no nível, os oásis. Elas são relativamente raras. As áreas de oásis não são afetadas pelos 3 estados do nível. São o segundo melhor local para encontrar suprimentos naturais de água de amêndoas, depois da base Desert Rose, entidade do nível 46. Existe uma entidade altamente hostil no nível, os espíritos da areia. Elas são ativas durante as tempestades de areia. Os espíritos da areia são extremamente hostis, atacando à vista, com a sua única fraqueza sendo qualquer tipo de líquido. Se você não tiver nenhum tipo de suprimento de água à mão, é altamente recomendável se proteger. Residir perto de um oásis é altamente recomendável durante as tempestades de areia. Colônias do nível 46. Os anciões. Os anciões é um termo para se referir a uma civilização agora presumivelmente extinta que povoou o nível 46. Presumivelmente residiam em várias das ruínas anômalas que tem no nível. A razão da sua extinção é desconhecida, mas teoriza-se que o que é conhecido como o Grande Cataclisma é a razão pela extinção deles e destruiu seus edifícios. Também é teorizado que os anciões poderiam ser afiliados ao The Lost, uma vez que suas duas línguas possuem semelhanças. Os membros do The Lost podem ter sido civis dos anciões. No entanto, isso não está confirmado. Pera lá, línguas? Os The Lost têm sua língua própria? Bom, na verdade faz sentido. Eles estão nos Backrooms há muito mais tempo do que os outros andarilhos. Tempo suficiente para terem sua língua própria, mas não lembro disso ter sido comentado em nenhum momento antes. Bom, tá aí mais uma informação nova. Acredita-se que os anciões tinham um nível científico avançado, o suficiente para criar mapas astrais e uma compreensão do ciclo solar. Esses mapas são muito mais precisos do que os criados pelo Meg atualmente. Essa informação foi recuperada dos pergaminhos do templo, que foram encontrados em uma das ruínas, e atualmente esse local é usado como base de operação pelo Meg. Embora a língua dos anciões ainda não tenha sido decifrada, as ilustrações mostradas nos manuscritos sugerem a existência de um dia mais alto, que as temperaturas seriam suficientes para derreter as rochas. Nenhum evento dessa natureza foi registrado pelos agentes do Meg até hoje, e torçam para isso não ser um ainda. Meg, base rosa do deserto, ou Desert Rose, pode ser visto à distância de qualquer uma das entradas do nível 46. Foi criada para a exploração do nível 46 e para descobrir os segredos por trás dos anciões. Fornece água e abrigo aos andarilhos. Tem uma população de cerca de 20 pessoas. Entradas para o nível 46. O nível 46 pode ser acessado caminhando 16 km em direção ao deserto no nível 80. Alternativamente, você também pode encontrar uma porta que é feita de arenito no nível 0, 1 ou 21. Também trazem para cá. Saídas do nível 46. A maneira mais fácil de sair do nível 46 é pular em um oásis, que levará ao nível alfa. Você chegará lá completamente seco. Também é possível encontrar em uma ruína uma porta de escritório e ela leva ao nível 4. Certas partes do nível 26 têm uma gravidade visivelmente mais baixa. Progredir gradualmente nessas áreas fará com que você caia na maior ilha flutuante do nível 149. Nível 47. The Otherwood, ou a madeira de cobra. Dificuldade de sobrevivência 3. Levemente não seguro, contagem média de entidades. O nível 47 é uma floresta temperada, composta por árvores de folha caduca e coníferas. Muitas dessas árvores ascendem 30 metros de altura e parecem ter centenas ou milhares de anos. Musgo verde espesso e líquenes cobrem a maior parte das superfícies adequadas para seu crescimento. Durante o dia, a floresta é uniformemente coberta por uma névoa espessa e úmida, e nunca foi observada luz solar direta. A cada noite, no entanto, a névoa se dissipará, revelando a lua cheia. Essa lua parece visualmente idêntica à lua das Frontiers, embora várias vezes mais próxima e com o lado oposto voltado para o nível 47. O lado escuro da lua, que a gente conhece, está voltado para o nível 47, não o lado que conhecemos. As estrelas e a Via Láctea também são visíveis, mas não correspondem a nenhuma constelação visível nas Frontiers. Embora raras, auroras brancas prateadas foram vistas ocasionalmente. O mapeamento do nível provou ser impossível devido a distorções exageradas do espaço-tempo, além da topologia não linear e não euclidiana, que é comum nos Backrooms e também está
presente aqui. Qualquer parte da floresta que não esteja sob observação direta parece estar em um estado de superposição entre todos os estados possíveis, e não existe em um estado fixo a menos que seja visto. Devido à natureza relativamente homogênea da floresta, essas mudanças são tipicamente sutis e não imediatamente perceptíveis. Esse efeito costuma ser extremamente perturbador para novos andarilhos, que frequentemente duvidam de seus próprios pensamentos antes de duvidar da estabilidade da realidade externa. Parece também que o tempo é suspenso quando os objetos estão nesse estado de superposição, quando não estão sendo observados. E entrar neste estado de superposição geralmente reverte qualquer dano ou alterações que um objeto pode ter sofrido enquanto estava sendo observado. Isso significa que qualquer fogueira ou ferramenta e armas improvisadas geralmente desaparecem ou voltam a um estado anterior quando a observação direta é interrompida, complicando a tentativa de sobrevivência no nível, embora nem sempre aconteça, mas é o caso da maior parte das vezes. Fluxo de água e outras fontes naturais de água são comuns no nível 47 e geralmente são seguras para o consumo. Os cogumelos são a fonte de alimento mais abundante nesse nível, embora algumas espécies sejam venenosas ou alucinógenas, e a documentação de todas as espécies nativas seja incompleta. Entidades do nível 47. O nível 47 suporta uma grande e diversa população de inúmeras espécies de cobras, que se alimentam de pequenos pássaros, mamíferos e anfíbios. Embora nem todas as espécies sejam conhecidas pela ciência, nenhuma delas parece ser anômala, com uma notável exceção. Ferir ou matar qualquer uma dessas cobras resultará no aparecimento imediato de uma titanoboa carmesim brilhante, referida pelos habitantes como The Great Old Adder, ou simplesmente Great Adder, que então irá caçar e devorar quem atacou a cobra. E bom, isso explica o nome do nível. Adderwood, a junção das palavras Adder e Wood. Adder pode ser traduzido como víbora ou cobra, e Wood, madeira. E o nome dessa entidade em português seria algo como a grande e velha víbora ou a grande e velha cobra. Mas a tradução deve ser referida como cobra e não como víbora. Afinal, a titanoboa citada é uma espécie de cobra que foi extinta há muito tempo. E quando eu digo cobra, eu digo serpente. E bom, por um tempo eu estudei sobre cobras, por puro interesse pessoal. E como o nome dessa daí diz, titanoboa, das palavras titano, de titã, algo grande, e boa, que é da espécie de cobras nomeada boa, o que diz que é uma cobra muito grande do gênero boa. As cobras do gênero boa são conhecidas por não possuírem veneno. Elas matam as suas presas se enrolando nelas e apertando, assim as esmagando para depois consumir. Por conta disso, você imagina que essas cobras têm corpos mais robustos e grandes, porque elas precisam de mais força, diferente das cobras que têm veneno. As jiboias e sucuris são do gênero boa, por isso elas são tão grandes, e elas não possuem veneno, e matam se enrolando nas vítimas. A titanoboa é desse gênero, e isso é logicamente totalmente diferente das víboras. Afinal, as víboras têm um corpo menor e possuem veneno, e matam por ele, não se enrolando. Por isso eu digo que a tradução de Adder neste contexto se refere à cobra e não à víbora, porque as titanoboas são tudo menos víboras. E bom, se você quiser mais detalhes sobre isso, eu vou estar recomendando um vídeo que eu nunca achei que eu ia estar recomendando nos vídeos de Backrooms, que é o primeiro vídeo que a gente tem aqui no canal, um vídeo que eu lancei há muito tempo atrás, que é a diferença de cobras, serpentes e víboras. E bom, se você quiser entender um pouco mais sobre a diferença de cobras e serpentes, que é um pouco importante para entender o que eu farei agora atrás também, você pode dar uma olhada lá naquele vídeo. Enfim, tô usando cobra por causa que é o termo mais popular, mas serpente seria o termo mais certo. À noite, bandos de grandes canídeos pretos tornam-se ativos e atacam humanos se tiverem a oportunidade. Esses canídeos, às vezes chamados de Black Shucks ou Adderwood Wolves, parecem usar a natureza anômala da floresta ao seu favor. Seus uivos longos e sinistros viajam por quilômetros. Servem como chamado para os outros membros do seu bando. Quando um indivíduo do bando encontra uma presa, eles não a perdem de vista, até que o resto do grupo chegue. Isso normalmente resulta nele seguindo sua presa de perto por um período prolongado de tempo, sem nunca atacar, simplesmente aterrorizando-os, até o ponto que seu bando chega e acontece a execução. Os próprios Shucks também parecem ser capazes de se deslocar distâncias curtas quando não estão sendo observados por suas presas, embora de maneira muito mais controlada que a flora. Basicamente, ele usa o mesmo efeito da floresta, do estado de superposição, quando não estão sendo observados. Ele usa isso para se deslocar mais rápido, como se ele pegasse impulso no bug, entre aspas, da floresta, que é o estado de superposição quando você não está olhando para ela. E é isso que a Wiki quis dizer anteriormente com os lobos usam os efeitos anômalos do nível a seu favor. Andarilhos que forem perseguidos por Black Shucks devem escalar as árvores mais altas disponíveis. Esperar pelo amanhecer é a melhor tática para a sobrevivência nesse nível, já que os Shucks nunca foram encontrados durante o dia e sempre parecem
retornar às suas tocas antes do amanhecer. Por isso também é aconselhável dormir nas árvores e evitar chamar a atenção durante a noite. Além dos andarilhos, a principal presa dos Shucks parece uma subespécie de alce irlandês endêmica do nível 47. Alces e corças com filhotes podem ser altamente agressivos. Se encontrado, interrompa a linha de visão imediatamente para evitar um ataque. Observe que essa tática é ineficaz ao tentar fugir dos Black Shucks, já que quando você não olha para eles, eles podem ficar até mais rápidos, usando a superposição. Os andarilhos não devem tentar caçar os alces, a menos que tenham um poder de fogo para derrubá-los com um tiro, pois podem ser extremamente perigosos quando ameaçados ou enfurecidos. Dei uma pesquisada no nome Black Shucks e vi que são parte do folclore britânico, ou algo assim. Seriam cães pretos fantasmagóricos. Sobre os outros animais, o alce e a corça, o alce irlandês citado, quando pesquisado, fala que ele é uma espécie extinta. Ele era um tico menor que os alces atuais, mas ele também tinha chifres muito maiores. E sobre a corça, nada foi especificado, então presume-se que são as corças comuns que conhecemos. Colônias do nível 47. Alguns andarilhos encontram uma única trilha, sinuosa, atravessando a floresta. A trilha, embora ainda não linear e não euclidiana, não é afetada pelo estado de superposição e não desaparecerá uma vez localizada. Os andarilhos que encontram essa trilha tendem a seguir naturalmente na esperança de que ela conduza a uma saída ou para algum ponto de interesse. Alguns o seguem por dias, até serem forçados a abandoná-la por estarem sem água e nunca chegam a lugar nenhum. Outros andarilhos afirmam que a trilha terminava em uma clareira, depois de seguir por apenas 11 km. Essa clareira contém uma grande casa senhorial e um antigo megalito. Os dois parecem existir simultaneamente em um estado de superposição. Em ambos os casos, a clareira parece ser a sede de um grupo que se autodenomina Ophion Occult Order, ou Ordem Oculta de Ophion, ou Ophion, porque às vezes PH em inglês fica F, né? Fui pesquisar e esse Ophion parece ser um inseto. Vi que além disso tem uma relação com a mitologia grega, mas decidi não ir muito a fundo. Pouco se sabe sobre essa ordem, já que eles são tipicamente hostis a qualquer andarilho que se depare com a clareira secreta deles. Eles não têm interesse em fornecer qualquer tipo de assistência e geralmente consideram qualquer andarilho um invasor. Sabe-se, no entanto, que eles têm grande reverência pelo Great Old Adder, a Titanoboa, acreditando ser um descendente ou uma reencarnação de uma cobra do mundo divino, que eles adoram como fonte de conhecimento e poder oculto. Membros da ordem também foram vistos ao longo da trilha ou na própria floresta, geralmente vistos com capuz, trajes carmesim e máscara de marfim, lembrando que a Titanoboa era descrita como cor carmesim também. Embora normalmente indiferente aos andarilhos, os encontros variam de sequestros a proselitização. Prosélito significa fazer parte de uma seita. A palavra usada na wiki é proselitization. O zation em inglês é o nosso zação. Então acho que proselitização parece ser uma tradução justa, mesmo que eu ache que essa palavra não existe no português. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que os membros do culto podem capturar andarilhos ou proselitizar eles, que seria converter eles ao culto. É difícil quando a wiki coloca umas palavras meio difíceis que ninguém conhece. Durante o evento posterior, eles frequentemente se gabam dos segredos arcanos e de seus poderes milagrosos que sua ordem possui, incluindo capacidade de viajar à vontade pelos backgrounds. Embora sem dúvida grosseiramente exagerados, eles são evidentemente muito mais confiantes em navegar no nível 47 do que os andarilhos comuns, demonstrando uma habilidade de convocar e de até certo ponto comandar a Great Adder. E os Black Shucks foram testemunhados fugindo até mesmo de um membro sozinho. Os andarilhos são aconselhados a evitar o máximo interagir com os membros desse grupo. Não confie neles e considere qualquer promessa de ajuda ou salvação como suspeita. Entradas e saídas do nível 47. O NoClip é o único método confirmado de entrar ou sair do nível 47. Felizmente, devido ao seu alto nível de instabilidade, o NoClip para ir ao nível 47 ou para sair dele é bem mais fácil e mais frequente do que a média. O texto na wiki nesse ponto afirma que cavidades de árvores mortas parecem ser especialmente propensas a permitir que os andarilhos NoClipem para fora. Essa é mais ou menos a tradução. Esse trecho me dá a entender que funcione como uma saída, porque ele usa o termo NoClip out, que seria NoClipar para fora. E a gente pensa logo que o significado seria NoClipar para fora do nível. Considerando isso, temos uma saída, mas não temos uma entrada. Afinal, a citação de entrada que temos é um NoClip é bom para entrar nesse nível. Mas onde? Em qual nível? Em qual lugar? Então, como a aba de entradas e saídas dessa wiki é junta, talvez possamos considerar que essa cavidade em árvores mortas não sirva só como saída, e sim também como entrada, em níveis que tenham alguma árvore morta com cavidades. E se você fazer
fazendo no clipe nela, você poderia entrar no nível 47. A questão aqui, gente, é que inglês é uma língua super chata. O português é uma língua muito mais literal. A gente geralmente tem uma palavra para se referir a uma coisa, no máximo a 2 ou 3. No inglês, ele tem uma palavra que se refere a 15 coisas diferentes. O contexto em inglês importa muito. É por isso que é muito difícil interpretar alguns textos, porque dependendo o contexto, faz com que fique ambíguo, ou até mesmo ambíguo de 3 formas, tá ligado? Não de 2. Principalmente quando é uma escrita. Se a gente passa por problemas aqui no Brasil conversando com alguém no WhatsApp, porque é mais difícil de você interpretar alguém por um chat do que falando com a pessoa, imagine em uma língua que tem 15 significados diferentes para a mesma coisa. Então, temos essas duas interpretações. Você pode levar em consideração a que você achar melhor. Afinal, a gente não vai ter o criador da wiki para responder pra gente o que ele quis dizer. O contexto de entradas e saídas estarem juntas faz com que isso fique meio ambíguo. A gente não sabe se serve exatamente apenas como saída, ou se também poderia servir como entrada, afinal tá tudo junto. Enfim, complicado. Além disso, os membros do Open Occult Order demonstram a habilidade de direcionar a trilha e afirmam que é possível direcioná-la ou convocá-la para pontos específicos de NoClip. Um membro chegou a afirmar que era possível alcançar as Frontrooms usando esse método, mas ele foi imediatamente silenciado pelo resto do grupo. O andarilho que estava falando com eles suspeitou que isso fosse um truque deliberado para aumentar as suas esperanças e baixar a sua guarda. Bom, aparentemente o que eles quiseram dizer com aquele monte de asneira lá, de é possível direcionar e convocar a trilha para pontos específicos de NoClip, provavelmente o que eles querem dizer é que eles conseguem sair para qualquer nível fazendo isso, já que ele falou que pode ir até para as Frontrooms. E já que foi dito anteriormente na wiki que esse grupo tem a capacidade de se locomover pelos backrooms com certa facilidade, faz sentido. Até o momento, a utilidade para sair do nível utilizando essa trilha permanece não confirmada, pelo menos para nós andarilhos normais. Nível 48, The Sunset Beach, ou a Praia do Pôr do Sol. Dificuldade de sobrevivência habitável, seguro, comunidades sustentáveis, desprovido de entidades prejudiciais. O nível 48 é uma praia de areia infinita, com um oceano morno, presumivelmente infinito, que possivelmente é desprovido de vida. Esse nível também consiste em uma grande floresta tropical localizada a 200 metros ao norte da praia. O nível 48 não tem ciclo de dia e noite, está preso em um estado permanentemente de pôr do sol, com o tempo ensolarado. O sol do nível 48 tem um gradiente de cor vermelho e amarelo que emite 30% da luz solar que é recebida na Terra ao meio-dia. Este nível tem um clima tropical e a temperatura varia de 22 a 36 graus Celsius, dependendo da sua localização dentro do nível. A praia do nível 48 é composta por muitas casas e hotéis de luxo. Esses edifícios variam em tamanho, mas parecem ser modernos e luxuosos em termos de estética. Estão todos equipados com móveis e eletrodomésticos contemporâneos, bem como ar-condicionado. Também é dito que dentro das florestas do nível 48 possuem casas de fazendas aleatoriamente. O nível tem muita vegetação exuberante e plantas comestíveis. Por causa disso, encontrar comida não é nada difícil. Por conta dos espaços habitáveis e agradáveis, o nível 48 foi considerado habitável pelo MEG. A floresta dentro do nível tem árvores tropicais densas, incluindo palmeiras, coníferas, árvores perenes e caducifólias, com várias espécies de flora e fauna, a maioria das quais parecem ser semelhantes às das Frontrooms. Nenhuma árvore apresenta riscos e podem todas ser cultivadas. A flora e fauna exclusiva do nível 48 são geralmente encontradas a 30 km ao norte da praia. Como tal, não foram amplamente documentadas. Então vamos passar pela flora e fauna já documentada do nível, começando pela flora. Flores Veroca. Essas são pequenas flores que se parecem e se comportam de maneira muito semelhante às passifloras das Frontrooms, com a principal diferença de serem sempre da cor cinza. Ao contrário das passifloras comuns, as flores Veroca só podem viver até 8 meses em estado selvagem. As frutas Veroca são comestíveis e cinzas. São semelhantes a ovos. Tem muita vitamina C e potássio, portanto a ingestão é incentivada. Por sua vez, o líquido da fruta Veroca também pode ser extraído, criando o suco de Veroca, que contém os mesmos elementos mencionados anteriormente, bem como lítio, que pode ser usado para tratar doenças mentais como o transtorno de bipolaridade. Gromélias. Essas são muito parecidas com as bromélias das Frontrooms. A única diferença é que suas flores duram bem menos do que as das bromélias, mais especificamente 2 semanas, em comparação aos muitos meses da sua versão normal. Agora, sobre a fauna, entidades do nível 48. O nível possui entidades, porém elas não são entidades prejudiciais, fazendo parte da fauna do nível, como animais diferentes. Languares. Os languares são criaturas dóceis, semelhantes aos jaguares, porém eles têm uma pele azul em comparação à pele bronzeada da sua versão normal, além de olhos roxos. Os languares têm dentes menos afiados que os jaguares e são herbívoros. Eles geralmente vagam nos arbustos dentro
envolvendo as florestas tropicais, mas ocasionalmente podem ser vistos em áreas menos gramadas. Os languares têm uma visão melhor do que os jaguares e parecem sentir e ouvir os andarilhos a até 2 km de distância. Eles podem correr a velocidade de até 45 km por hora. Os jaguares também parecem ser imunes a elementos que normalmente matariam um andarilho, como dor líquida ou ácido sulfúrico. Eles podem sobreviver até 3 dias sem comida e 5 dias sem dormir. Houve um relato de um andarilho domando completamente um languar, mas isso não está confirmado. Verafas. As verafas parecem ser semelhantes às girafas das Frontier, mas têm pele verde em vez de ser pele bronzeada. Eles são muito mais altos que as girafas normais, com altura de até 12 metros. Apesar dessa grande altura, as girafas são capazes de manter o equilíbrio e não cair. Elas podem correr relativamente rápido, chegando a uma velocidade de 60 km por hora. O nível de inteligência de uma verafa é extremamente baixo, com ela levando até 6 segundos para sentir que o andarilho tocou nelas. As verafas podem ser normalmente vistas em bandos de 6 a 10 e podem sobreviver sem comida por até 36 horas. Pinkteras. As pinkteras lembram panteras das Frontier, mas a sua principal diferença é que tem a pele rosa. As pinkteras parecem ser capazes de se reproduzir assexuadamente, o que significa que precisa apenas de um indivíduo para que ocorra a reprodução. As pinkteras são 25% menores do que as panteras em média e são passivos em relação aos andarilhos. As pinkteras podem correr até 33 km por hora e podem sobreviver uma vida inteira com dieta apenas de grama e folhas, tornando-se herbívoros. Seus rugidos altos podem ser ouvidos a até 1,6 km de distância e geralmente são vistos vagando por áreas menos gramadas. Elas podem viver até 30 anos em estado selvagem. Zacacos. Os zacacos parecem semelhantes a macacos de grande porte das Frontier, mas a pele deles são em cor vermelha. Os zacacos são muito mais inteligentes que macacos normais, sendo capazes de compreender e até falar a linguagem humana. Eles também podem comer alimentos feitos por humanos, bem como alimentos vegetais dentro da floresta. Os macacos já foram vistos construindo abrigos de madeira, usando troncos de árvores da floresta. Também parecem ter orelhas maiores do que suas contrapartes das Frontier. Cacagaios. Os cacagaios são pássaros parecidos com papagaios, que têm a pele preta. Os cacagaios são conhecidos por não serem muito inteligentes e têm uma vida útil de apenas 20 anos. Eles geralmente vivem nas áreas mais gramadas e geralmente são mais ativos nas áreas mais escuras das florestas. O som de chamada de um cacagaio também é visivelmente mais distorcido que a de um papagaio normal. Aqui eu preciso confessar que eu tentei traduzir os nomes dos animais da melhor maneira possível, mas é interessante explicar um pouco sobre a origem dos nomes deles. Os nomes originais eram languars, virafes, pinkters, zapes e carrots. Os languars vêm da palavra jaguar, que é a sua contraparte das Frontier. Eu traduzi languars como languares, já que a sua contraparte em português se chama jaguar ou jaguares. Essa tradução foi bem mais fácil. As virafes vêm da palavra girafe, que são as girafas. E eu traduzi como virafa no lugar de virafes, já que em português é girafa, não girafe. As pinkters vêm de panthers, que são as panteras, e pink de rosa. Seriam como panteras rosas. E eu traduzi pinkter como pinktera, já que a maioria dos brasileiros sabe que pink é rosa. Mas talvez uma tradução mais literal seria panterosa? Panterrosa? Aqui é mais complexo. Os apes. Em português, tudo é macaco, mas em inglês funciona diferente. Monkey, que seria a tradução de macaco tradicional, só serve para macacos de pequeno porte em inglês. Para macacos de grande porte, eles usam a palavra ape. Por isso, zape. Eles adicionaram um Z aí para ser a variante do macaco, a variante dos apes. Então, em português, eu coloquei zacaco, já que eles adicionaram um Z na frente da palavra macaco, Z, zapes, zacaco, entendeu? Por fim, os carrots, que vem da palavra parrot, que significa papagaio. Então, eu troquei para cacagaio. No lugar do que eu coloquei C, porque, né? Agora, os motivos do porquê os novos animais, eles trocaram as letras como já para lan, ji para vi, adicionaram um Z na frente de apes, ou porque colocaram Q no lugar do P, isso não ficou claro para mim. Talvez tenha algum jogo de palavras por trás, mas eu não consegui identificar, ou pode ser só porque eles quiseram colocar essas letras, porque na cabeça deles ficaram bonitos, eles quiseram inventar desse jeito e ficou desse jeito. O único nome que faz total sentido é o Pinkter das Pinkteras, rosa, pantera rosa, porque as panteras são rosas, faz todo sentido, mas já não ficou claro o motivo da escrita das variantes serem como são. Colônias do nível 48. Os fazendeiros de Veroca. Esses fazendeiros são uma comunidade agrícola composta por cerca de 300 membros. Eles geralmente podem ser vistos colhendo frutas Veroca e suas respectivas plantas. Eles extraem o líquido da fruta para criar o suco de Veroca. Os fazendeiros têm muitas lojas e oferecem sucos e frutas Veroca. Não são especificados mais grupos dentro do nível, mas com certeza tem mais, principalmente nas casas e nos hotéis. Entradas para o nível 48. Um no-clip na areia no nível 134 traz para cá. Nadar até o fundo de um lago morno azul claro no nível 121 teleporta para a margem do nível 48. Uma janela que mostra uma praia em estado de pôr do sol no nível 188 traz para cá. Curioso, porque o nível 188 é conhecido por não ter
ter muitas saídas. E descobrimos essa agora. Entrar em uma porta com um gradiente vermelho e amarelo no nível 21 leva pra cá. Dormir em um quarto coberto de areia no nível 11 fará com que você acorde aqui. Um no-clip em uma palmeira aleatória que aparece no nível 46 teleportará você pro nível 48. Saídas do nível 48. Um no-clip dentro de um hotel levará ao saguão do nível 581. Nadar até o fundo de um pequeno lago leva ao nível 121. Entrar em uma das casas de fazenda na floresta do nível leva ao nível 10. Se fingir de morto no chão da praia, tem uma pequena chance do The Shadow arrastar você pro nível 100. Porém, essa saída não está confirmada. Nível 49. Trenches of Grime, ou Trincheira da Sujeira. Dificuldade de sobrevivência 2. Levemente seguro, contagem baixa de entidades. A palavra Grime pode ser traduzida para sujeira, fuligem, pó de carvão, enfim. Mas estamos falando de trincheiras, guerra, então acho que tanto sujeira quanto fuligem parece fazer sentido. O nível 49 é uma zona de guerra enorme e sem fim, muito comparável a um campo de batalha da Primeira Guerra Mundial. É completamente desprovido de toda luta. Esse nível só é perigoso se alguém sair de uma trincheira ou se for pego do lado de fora durante um bombardeio. Ao deixar a segurança de uma trincheira, o indivíduo será atingido por várias milhares de balas, até que seja indistinguível dos milhares de outros corpos que jazem no campo de batalha. Apesar de luzes fluorescentes não estarem à vista no nível, um leve zumbido ainda pode ser escutado. Muito raramente, aviões podem sobrevoar e bombas podem cair em uma das trincheiras. Se isso acontecer com você, lembre-se dos seguintes passos. Localize um abrigo, entre no abrigo, assegure-se de que não há aberturas, abaixe-se e cubra sua cabeça. As bombas podem cair por 4 minutos até várias horas. Nesse período, é extremamente importante se ocupar. Todas as medidas possíveis devem ser tomadas para manter a calma absoluta, para evitar o desenvolvimento de traumas pós-guerra. Se possível, o sono é o melhor recurso de ação, pois a mente será desligada e o estresse adicional será eliminado. Outras opções do que se pode fazer incluem exercícios ou até, se tiver sorte, jogar paciência com um baralho de cartas. Se o indivíduo falhar em tomar as medidas preventivas, no caso de um bombardeiro, o trauma começará a se instalar. Os afetados por ele têm efeitos semelhantes aos traumas pós-guerra reais, que seriam olhos sem piscar, ataques de pânico frequentes e etc. Com algumas diferenças. A maior diferença é que o indivíduo terá uma transformação lenta em um dos muitos soldados do nível. No decorrer de 48 horas, as vítimas do trauma são completamente indistinguíveis dos outros soldados e agirão da maneira deles. O trauma pode ser curado através de água de amêndoas, mas esse efeito é irreversível depois de concluído. Entidades do nível 49. Bom, como foi dito anteriormente, se você começar a ser afetado pelo trauma após um bombardeiro, você pode se transformar em um dos soldados do nível. Dando um spoiler, na aba de colônias, falaremos sobre duas, que são formadas pelos dois lados dessa guerra. Porém, o modo como é dito, você se tornar um soldado após passar pelo efeito, não parece algo parecido com Rats ou Partygoers? Você se torna outra coisa após passar por um efeito. Me faz pensar, podemos considerar os soldados do nível como entidades desse nível? Eles não diferem muito de transformações de Partygoers ou Rats. A diferença é que eles meio que mantêm uma aparência humana, mas podemos dizer que não são entidades por manterem a aparência humana, e por também não ter sido revelado habilidades anômalas nos indivíduos. Mas assim, foi dito que é irreversível a transformação em soldado depois de completa. Então meio que já era. Eles não devem conseguir mais sair do nível. Ou devem? Não sei. Esse realmente é um ponto que está bem dividido, se os soldados podem ser considerados entidades ou não. Mas enfim, o que você acha? São entidades ou não? Digam nos comentários. Colônias do nível 49. Os vermelhos. Os vermelhos são soldados que permanecem do lado oeste da Terra de Ninguém. Eles usam roupas vermelhas e normalmente carregam rifles Enfield padrão 1914 de refolho. Eles também carregam granadas de fragmentação e cantis cheios de água. Os soldados são tipicamente indiferentes em relação aos andarilhos e ignoram completamente todos os andarilhos como se eles não existissem. Eles atacarão se provocados e atacarão para incapacitar. Os azuis. Os azuis são os soldados que residem do lado leste da Terra de Ninguém. Esses vestem roupas azuis e normalmente carregam rifles de refolho de Weir 88 e um Berrola M 1915 semi-automático. Eles carregam granadas de pau e um cantil. Seus cantis estão normalmente vazios ou muito próximos de estarem vazios. Eles têm uma aparência muito doente e magra e normalmente tendem a empurrar os andarilhos. Eles atacarão se provocados e atacarão para matar. Aparentemente os vermelhos estão ganhando essa guerra. E bom, um detalhe interessante sobre esses dois lados é que todas as armas azuis são armas alemãs e todas as armas vermelhas são armas britânicas. Tem também a questão que o lado azul
tá perdendo, que os cantinhos deles estão mais vazios, que eles estão mais doentes e tudo mais e tudo mais. Enfim, vocês entenderam sobre o que isso está se referindo. Entradas para o nível 49. Esse nível pode ser acessado em um Rumble no nível 35. Saídas do nível 49. Não há maneiras conhecidas de sair desse nível por enquanto. Mas é isso, amigos. Lembre-se que existem subníveis, tipo nível 6.1, nível 7.2, nível 9.1, 36.1 e por aí vai. Esses subníveis não estão sendo colocados no compilado, porque o compilado é só dos níveis mesmo, não dos subníveis. Então acessa a playlist de Backrooms aqui no meu canal e lá você vai ver os níveis que faltam para completar mais a história. E se você quiser saber sobre o nível 50 para cima, também dá uma olhada na playlist de Backrooms, porque esses vídeos já estão lá. Mas se você for do futuro, pode ser que eu já tenha lançado o compilado dos níveis de 50 a 59. Então checa a playlist de compilados também. Lembrando que essa série é apenas um compilado. Os vídeos originais já existem. Mas é isso. Até um outro dia.